Muito bom dia, meus amigos. Sejam bem-vindos ao nosso programa Entrevista, aqui no nosso canal com Leste Notícias. Hoje, falando de esporte aqui na nossa programação. E estamos aqui com umas pessoas que são autoridades nesse assunto, né? Ao meu lado aqui, o Jorge Rodrigo, uma das figuras importantes do taekwondo na nossa região, sobretudo na cidade de Tanguá, onde comanda a Academia Strong, tem um trabalho diversificado na cidade e com conquistas aí extramuro, digamos assim, né? Ou seja, além de Tanguá, tem conquistas aí estaduais, nacionais, junto com sua galera. E essa é a nossa pauta hoje aqui. Já o Jorge vai dar um bom dia para você. Queria só pontuar aqui uma questão importante para os amigos que sempre nos acompanham no nosso papo. Minha gente, é o seguinte, no último sábado nós tivemos na Câmara Municipal de Tanguá um evento bem bacana, uma audiência pública para discutir a história daquela barragem que, através de um convênio da SEDAI com a Prefeitura de Maricá, estava sendo pretendida ser construída nos limites dos municípios de Rio Bonito e Tanguá. A população, em sua grande maioria, contrária a esse projeto. A galera lotou a Câmara Municipal nessa audiência pública que aconteceu no último sábado, durante aí quase 6 horas, muita conversa sobre o assunto. E, diante da manifestação popular, a Prefeitura de Maricá resolveu retirar o processo de pauta, né, o projeto de pauta, e não tem mais barragem, pelo menos foi o que disse o João Maurício de Freitas, né, o secretário de Relações Institucionais da Prefeitura de Maricá, lá no evento. Ou seja, uma vitória da população, uma vitória da mobilização popular. Eu queria começar aqui o nosso programa, já que ainda estamos com esse assunto no nosso radar de notícias, começar aqui o nosso programa Entrevista de hoje, tratando desse tema e falando o seguinte para você: vale a pena se mobilizar, vale a pena buscar aí a participação, né? Eu costumo sempre dizer que reclamar nós já sabemos, né? E fazemos até com certa categoria, né? Reclamamos pra caramba, mas se organizar, se mobilizar e reivindicar ainda não é uma seara que nós dominamos com muita tranquilidade, né? E nós precisamos, com urgência, aprender também a nos mobilizar e reivindicar os nossos direitos. Uma vitória da população. É claro que as autoridades constituídas estavam ali, teve o vereador Luciano Lúcio, que capitaneou essa audiência pública, foi uma iniciativa dele. Os vereadores abraçaram a ideia, a Câmara Municipal, através do seu presidente, mas, sobretudo, a participação popular foi extremamente importante. A audiência pública lotada, as pessoas sem vergonha, né? Usando aqui um termo que geralmente é pejorativo, mas a galera sem nenhuma vergonha de externar a insatisfação, de falar, de dizer que não concorda. Os vereadores de Rio Bonito também estiveram presentes, 3 vereadores, Claudinho Lugulanche, de Monte Souza Pereira, e o vereador Rafael de Rui do Ouro estiveram presentes também, juntamente com representantes de Maricá, gente de São Gonçalo, pessoas de Itaboraí, muita gente esteve presente ali. E todo esse caldo de pessoas dizendo não à barragem acabou sensibilizando lá o prefeito de Maricá, que ligou para o seu secretário de Relações Institucionais e falou: tira o projeto de pauta, vamos captar de uma outra maneira essa água de Poços de Coutinhos aqui para Maricá. Então, minha gente, fica quero abrir o nosso programa Entrevista dessa segunda-feira, 15 de abril, tratando desse tema com você. A participação, a mobilização acaba sendo um instrumento muito, 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 muito importante, e nós precisamos lançar mão desses mecanismos, né? Participar das audiências públicas, acompanhar as sessões da Câmara Municipal, os conselhos municipais, o Conleste Notícias, onde nós estamos apresentando essa programação para você. Atinge os municípios de Rio Bonito, de Itaboraí, de São Gonçalo, sobretudo, né, de Tanguá, e a galera precisa participar mais, né? E penso que o esporte, que
que nós já vamos conversar aqui com o mestre Jorge Rodrigues sobre esse assunto. O esporte fala bastante também sobre essa questão da coletividade. Não só o futebol, onde é um time de 11 jogando contra 11 do outro lado, ou o sexteto tradicional do vôlei, né? Mas, por incrível que pareça, os esportes individuais, eu acredito que tem também, Jorge, um senso de equipe, né? Porque daqui a pouco o Jorge vai falar um pouco sobre isso, embora seja uma pessoa só lutando, mas tem aquele todo um preparo, tem até o sujeito que traz uma água gelada na hora da é importante. Então é isso, minha gente. Queria abrir aqui a nossa programação, deixando esse recado para você que está nos acompanhando. Jorge, obrigado, meu irmão, pela sua visita hoje aqui no nosso programa Entrevista, aqui no Colégio Notícias. Agradecer as meninas que estão aqui conosco também, a Jennifer e a Bruna. Bruna, mostra o rostinho aqui, Bruna, que você está excluída da... Daqui a pouco ela vai falar, o pessoal vai dar bom dia para a gente. Jorge, prazer te receber, meu irmão. Seja bem-vindo. Bom dia para a Celeste Online. Muito obrigado mais uma vez. Você como o Juan, está aqui por trás das câmeras, né? Mas tem sido também uma ferramenta maravilhosa para a gente. E esses longos anos aí que a gente vem batalhando, lutando mesmo no sentido figurado, né? No sentido próprio da palavra, contra dificuldades. Enfim, você tem sido uma ferramenta providencial para que nós, né, a gente consiga chegar onde a gente almeja chegar. Eu fico muito feliz, tanto você, quanto esse povo de trabalho maravilhoso também, está sempre perguntando, e como é que está o pessoal? Treinando muito? Vai para onde agora? Chegou quando? Eu costumo dizer que nós somos igual aquele personagem do Chaves, do Madruga. A gente viaja o Brasil inteiro sem dinheiro. Mas assim, é a contribuição do pessoal, é o carinho, sabe? E isso que nos faz cada vez mais nos dedicarmos mais, nos empenharmos mais e dizer que vale a pena. E sim, então lá um dia terá uma atleta olímpica, está muito perto disso. Eu estou do lado dela aqui, ó. Eu estou mais perto de você, eu estou perto dela. Sabe? Guardem isso. Jennifer Sá, Matheus Liard, são os que estão a caminho agora da seletiva do Mundial. O Matheus não está aqui porque tem prova, né? Isso é muito importante. Antes de ser faixa preta, tem que ser bom na escola, tem que ser fera. Eu estava falando com o padre Matheus Liard, e ele dizendo, Jorge, o Matheus queria muito, mas ele tem a prova, a responsabilidade primeiro, né? Então, assim, é um somatório muito grande. E acredito que seja uma das exigências aos atletas, além do bom desempenho dos tatames, tem que ter também um boletim. Deixa eu dizer, antes de o cara pensar em ser um faixa preta, ele tem que ser um mestre na escola, em casa, né? Não adianta você estar lá na academia, eu trabalho com criança, você, ó, salvação, faixa preta para mim, eles me veem segunda, quarta, sexta. Eles estão com pai e mãe de segunda a segunda. Às vezes não obedecem, enfim. Lá não, você tem disciplina. Você entra de um jeito, você não é obrigado a continuar. Mas se quiser estar tendo uma estromeria durante longos anos da sua vida, você vai ter que seguir o padrão da academia, e o padrão que ela seguir, tem que seguir, enfim. Disciplina. Disciplina. É o papel da racional na vida do cidadão. Que você falou agora aqui há pouco tempo, há poucos segundos, sobre coletividade, isso é muito importante. O Taekwondo é um esporte, na prática e na execução, é um esporte individual, né? Mas antes da Jennifer chegar onde ela chegou hoje, ela dependeu de muitos atletas, a Bruna está nesse caminho, está chegando, né? Então, assim, um depende do outro, mas para que luta sozinho? Não, tem aquele grau de treino, tem estágio. Eu tenho um aluno chamado Natan, dois, na verdade, Natan e a Elisa. Eles são de Muriqui, lá da escola de Muriqui, social lá na região de MBA de Muriqui. Inclusive, mandar um grande abraço para o pastor Sullivan, pastor Wesley, são assim, os idealizadores desse projeto, pessoas maravilhosas. Você já conseguiu botar o pastor Sullivan no tatame? Rapaz, eu quase, viu? Quase. Meu amigo Sullivan. Só que eu consegui resgatar o filho dele. Meu amigo Sullivan, eu quero ver essa foto. Sogra! Ó, que foto! E lá eu tenho os dois atletas, o Natan e a Elisa. Cara, de Muriqui pra cá é um chão, né? É uma percorrida. E eu fico muito feliz com a entrega dos dois, cara. Assim, a dedicação dos dois. E também de ver
como é que eles estão desenvolvendo, como eles estão crescendo dentro do esporte. E ele sai de lá, vem ajudar a Jennifer, destaca, segura a raquete, treina junto, que treina com a Jennifer, pô, ela tá com um soco muito forte, tá? Muito forte mesmo. Mas, enfim, é a coletividade, uma coisa do espírito de equipe, sabe? De chegar perto do outro, de perguntar, aí, tudo bem? Se hoje não está bem, está triste, isso que faz uma equipe crescer, né? Isso que faz, acho que isso que nos faz, assim, sermos strongs, sabe? Sermos fortes. Saindo só um pouquinho da pauta do esporte, né, e deixando o esporte como pano de fundo, falando um pouco aqui de sociedade agora, você falou sobre o suco forte da Jennifer, né? Muito forte. E eu queria destacar aqui, eu vejo, eu estava alimentando algumas ideias sobre a questão das mulheres que estão sendo agredidas aí pelos maridos, namoradas, feminicídios, esse negócio todo, né? E aí alguém defende que as mulheres têm que andar armada, a outra defende que a mulher tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eu fico imaginando sobre essa questão das mulheres trabalharem essa lógica das artes marciais, da defesa pessoal, para poder fugir dessas agressões. Eu não sou especialista no assunto, sou um jornalista que acompanha as histórias, né? Eu fico vendo, por exemplo, a Graciane Barbosa, mulher do Belo, sim, e eu confesso para os senhores que se eu fosse o Belo, eu andava na linha, porque a Graciane, se der um tapa na orelha do Belo, ele fica desmaiado 3 dias. Você está falando da Jennifer agora, que tem um soco muito forte? Eu fico imaginando que talvez o namorado dela não queira arrumar nenhum tipo de problema com ela. Se o Belo candidato a hoje está solteiro. Se o Belo candidato aí, ó, pensa bem. Faixa preta, não avisa. Era demais. Não avisa que está solteiro, que daqui a pouco enche os comentários dele e tal. Mas fala um pouquinho sobre isso, sobre essa questão da mulher praticar uma arte marcial, para se defender também nessas questões. Claro que eu não estou aqui estimulando a mulher a agredir, não é nada disso, mas para ela se defender. Contas, eu acho que talvez seja melhor. Se a gente tinha uma amiga que falou comigo que uma pessoa que trabalhava com ela dormia com a faca embaixo do travesseiro, porque se o companheiro chegasse, ela estava separada do marido, e o cara queria dar uma surra nela. Não, se o cara entrar na minha casa, eu durmo com a faca embaixo do travesseiro. Eu fiquei pensando, essa coisa das artes marciais talvez trouxesse um pouco de tranquilidade, noção de defesa mesmo. Como é que você vê isso, Wilson? Olha, a primeira coisa que eu digo para você, eu vou dizer novamente. A primeira coisa que eu digo, Flávio, é o seguinte, cara. Levar um recado para você, que é um agressor, né? Que eu acredito que hoje em Tanguá existe, sabe? Essa triste realidade. Só que o problema infelizmente, essa triste realidade. O problema são, assim, a falta de coragem das mulheres de se expor, de procurarem seu direito, procurarem alguém que as defenda de verdade. Mas para você que realmente ainda faz esse ato, não tem palavra para dizer, absurdo, né? Cara, não vale a pena, cara. Eu acho assim, você está perdendo seu tempo, está sendo um animal, você está sendo uma pessoa, um ser irracional, desprezível na sociedade. Então, eu falo no modo da questão do modo geral, tanto mulher quanto no feminicídio, na agressão de modo geral. A arte marcial ela não existe um mito, né? Até uma publicidade para poder vender aulas de defesa pessoal feminina. Eu até coloquei isso uma vez no Facebook. Não existe o termo de defesa pessoal feminina. É defesa pessoal. Defesa pessoal, sabe? A mulher é tão capaz quanto o homem. Existe uma técnica diferenciada para atacar um homem, para atacar uma mulher? Não. As técnicas são as mesmas. Elas podem ser atacadas de acordo com o grau de necessidade, de massa corporal de quem está praticando ali, né? Mas, Flávio, o grande lance da arte marcial hoje, praticando de arte marcial, é você abrir a sua mente. Por exemplo, uma pessoa hoje passa aqui na rua, sou agredido. Você tem que falar com eles. Você não tem que trocar soco e chute com alguém. Cara. A gente não tem a pessoa falar de vários técnicos, a gente fala assim, olha, eu sempre digo assim, a primeira coisa é evitar.
Conseguiu fugir? Corre. Não tem vergonha de falar isso. Se você me cortar, eu vou sagrar com você. Eu choro com você, eu sinto dor com você. Então a faixa preta da minha cintura, na cintura dela, não nos faz mais forte que ninguém. Mas a arte marcial, ela abre a mente de um modo tão maravilhoso que você começa a enxergar as coisas de um modo diferente. Que modo diferente? Eu preciso me afastar do que não é bom para mim. Se eu tenho um companheiro ou uma companheira que me agride, eu não tenho que procurar uma academia para aprender a me defender, aprender. Não. A principal defesa dele é cair de três. A primeira defesa que você tem que tomar, a primeira atitude que você tem que tomar na sua vida é se afastar daquilo que não faz bem para você, que está fazendo bem para a sua vida. Se eu tenho um companheiro que me faz bem, que me faz mal, que me agride, eu não tenho que procurar uma academia para poder me defender dele. Eu tenho que tomar uma atitude. Basta, Flávio. Hoje você não me bate mais. DPO aqui, Polícia Civil. Esse é o caminho. Agora, se você quiser aprender arte marcial para se tornar um ser humano melhor, para um dia você aprender ser um faixa preta, né? Um formador de campeões, abrir um projeto, me ajudar, que eu preciso de ajuda demais, né? Eu quero formar mais faixas pretas, eu quero expandir a Strong para Santa Catarina, para esse Rio de Janeiro todo, o Brasil todo. Sim, será muito bem-vindo. Mas se você chegar na minha academia um dia dizendo eu quero aprender porque eu tenho meu marido, meu namorado, enfim, que me agride, você me ensina, eu vou dizer você, não, você colocou no lugar errado. Tem outros caminhos. Outros caminhos. Eu posso te ajudar, é o seguinte, me conta o que está acontecendo, eu vou te orientar. Vou procurar uma ajuda, vou procurar a polícia, vou procurar, enfim. Os espaços de acolhimento. Agora, a arte marcial não é própria para isso. Agora, sem dúvida, a gente percebe que existe, Jorge, o reflexo das pessoas que praticam artes marciais. Eu acho que não só artes marciais, o esporte, de maneira geral, ele vai dar uma apurada nos nossos reflexos, na nossa condição física. Tirando esse campo que você colocou aí. Só para os amigos entenderem, eu gosto de contar a história da Rafaela Castilho, esposa do Ronaldo Augusto, lá do Rio Bonito, do kickboxing. Né? E a Rafaela Castilho teve um problema quando teve o neném dela, o Davi nasceu com 5 quilos e qualquer coisa. E grandão, né? já saiu chutando, né? Ela campeoníssima de kickboxing. O Ronaldo também. Não chorou, ele chorou. O garoto já desceu fazendo rolamento, né? Mas ele era tão pesado, tão grande, que ele lesou a Rafaela. Útero e tal. A Rafaela passou por 3 cirurgias, precisou tomar sangue várias vezes, e o médico disse para ela: se ela não fosse uma atleta, ela tinha perdido a vida. Nesse processo todo. Então, é por isso que eu falo que a prática do esporte, independente da questão da defesa, mas o seu corpo fica mais bem preparado para suportar determinadas situações. Saindo dessa questão do feminicídio, saindo disso, poxa, o esporte, de modo geral, o taekwondo em si, né? Deixa eu vender um pouco do meu texto, né? O taekwondo, eles proporcionam uma habilidade tanto física quanto mental, condicionamento geral. Eu acho que é importante destacar isso, que as pessoas, por vezes, pensam que o atleta está condicionado apenas na questão física, mas você também tem a questão mental e, por vezes, até espiritual, né? Porque eu trabalho um pouco com a questão da concentração também, trabalho um pouco dessa questão de você se conhecer internamente, esse tripé espiritual, mental e físico. A gente percebe que as artes marciais, sobre o esporte de maneira geral, mas as artes marciais se preocupam muito com esse equilíbrio do tripé. Ou eu estou errado? Não, eu tenho aqui até um exemplo muito particular para passar para vocês. A Jennifer, né? Ela tem o ritual dela, né? Você falou sobre a preparação espiritual, mental. Ela tem o ritual dela. Todas as vezes, Mônica, ela se afasta, né?
Porque funciona assim, anuncio seu nome. Preparado para a próxima luta, né? Juan Menezes. Cara, você pode ser o sétimo Dan. Você treine, né? Que é mais um desafio, né? Então a Jennifer ela tem esse costume. Ela visualiza lá o nome dela, sabe que ela passa 5, 10 minutos, ela já se prepara toda, ela se afasta. Nem chega perto, que ela está no momento, ela e ela, sabe? Eu acredito que naquele momento você está vivendo os seus treinos, analisando suas falhas, perdendo seus medos, aí ela vem pronta. Vem pronta, chega perto. Estou pronta. Aí ela lutando ou não, vencendo ou não, graças a Deus, na maioria das vezes ela sempre vence. Termina ali, ela vai pro canto dela. Eu nunca perguntei para ela. Tanto o preparo inicial. Eu nunca perguntei para ela, ela vem, aí eu falo assim, bom trabalho. Que eu trabalho, é profissão, né? Claro. Ela lutou ali, venceu ou não, bom trabalho, dá para cantinho dela. Eu nunca perguntei para ela o que ela faz naquele canto. Vai ser uma hora. A posição é essa aqui, ó. Ela senta no tatame. Fazer igual o Faustão agora. Aqui eu vou potencial. Ela abaixa a faixa dela, bota a mão na cabeça assim e fica ali. O que você faz naquele momento? Eu acredito, O segredo, né, gente? aquela zebra vai ser a Deus, assim, dizer para ela mesma que, poxa, vale a pena. Né? Vale a pena. Eu talvez não deveria falar isso, porque eu tenho certeza que a audiência sendo grande, isso os adversários dela estão assistindo isso aí. Né? Mas assim, a gente tem treinado com uma lesão nas costas, né? É o princípio de uma escoliose, né? A gente já está tratando isso aí. Então, assim, é uma coisa que me preocupa demais. Mas ela consegue já, ela se adaptou àquele modelo de treinamento ali, sabe? Ela protege muito bem a parte que é dolorosa, dói, fica contato. Mas, assim, aí você vê a dor. Ela aprendeu a controlar a dor dela. Não estou dizendo que ela não sente dor. Claro que sente. Não sei como normal. Uma menina. Mas ela aprendeu a controlar a dor dela. Ela sabe sentir dor. Eu consigo resistir à dor, eu consigo resistir à pancada, superar medo. Esse é o papel do esporte. Independente qual seja, futebol, natação, muay thai, enfim. Né? E para a galera que está acompanhando a gente, e por acaso o jornalista aqui tem um pouquinho de formação na área da saúde, né, por causa da enfermagem que eu trabalhei bastante tempo, todos os indivíduos eles têm um negócio chamado limiar de dor. Todos os indivíduos. Por isso que para um é receitado uma grama de dipirona, para outro é apenas 500. Né? Existe uma questão de limiar de dor. Algumas pessoas suportam a dor por conta de questões físicas. A respiração. Então, cada um tem o seu limiar de dor, digamos assim. Eu, trabalhando numa enfermaria com 10 pacientes, eu encontrava aquele cara que tinha dado uma topada na rua e estava gemendo e gritando. E tinha um outro que estava com a barriga aberta, porque fez uma cirurgia, tirou um monte de coisa de lá e tal. E o cara de boa me dando com muita tranquilidade naquela lesão toda. Então, cada um tem realmente o seu limiar de dor. E acredito que nas artes marciais, você trabalha logicamente com a questão do contato, né, da pancada para lá, para cá e tal. Você tem também, e esse limiar de dor ele acaba sendo determinante também para a sua resistência, acredito eu. E se você ainda conseguir dominar, como você está falando da questão da respiração e tal, se você tiver esse limiar de dor baixo e tiver mais um controle, praticamente tu fica quase como uma parede na hora que estiver concentrado em combate. Olha, eu lembrei agora um episódio em Brasília, ano passado. Eu não lembro se foi brasileiro ou Copa do Brasil. Matheus Giliados. Ele estava vindo de uma lesão no joelho dele. Os médicos disseram para o companheiro Giliados que ele não ia mais conseguir lutar. Aí vem a questão espiritual. E o Matheus é um menino, né, gente? Um menino com potencial, nossa. Eu tenho muito orgulho de falar que o Matheus é meu aluno. Assim como tem delas, ele é muito focado. E eu vi aquilo ali, poxa, não merece isso. Acho que sou eu para poder determinar o que uma pessoa não merece na vida dela. Deus sabe todas as coisas. Mas eu, gente, não merece isso. Aquela lesão no joelho, ele lutava. Você via na reflexão dele, um menino de 14 anos, 15 anos agora. Ele
Tinha muitas dores, mano. Treinamento, dor. Eu lutei com dor de parto nesse contato. Aí superava, mão, joelho ali, você via dor. Aí lá em Brasília, aconteceu esse episódio. Ele foi campeão. Ele lutou um muito duro, ótimo adversário. Foi pro Golden Point, que é a última impacto, né? Aí é o ponto de ouro. Chutou primeiro o contato mais rápido, é o campeão. E de verdade ficou muito medo pela lesão dele, pela dificuldade. Ele se arrastou a luta toda ali, bloqueando, livrando o joelho doente. Mas enfim, graças a Deus, cara. No intervalo, desceu na aula, no Golden Point. E eu falei assim, Matheus, tá preparado? Aí agora ou nunca. Vamos esquecer essa lesão do joelho aí. Protege isso aí contra cima. Põe o coração, fala pra eles. Põe o coração na ponta da sua meinha. Bota o coração no joelho. Bota o coração no joelho, Bota o coração no joelho e vamos lá, cara. Olha onde nós viemos, esforço pra sair daqui. Cara, ele foi campeão. Cara, olha, até minha emoção de falar isso. Ele foi campeão. Só pra quem tá ali, que viu aquele momento ali com o Matheus, o pai dele. Depois, né, lógico. Aí vem a questão de ser grato, da gratidão. Eles são na igreja Espaço de Encontro de Itaboraí. Aí teve um culto especial, né, agradecendo a Deus tanto pela vitória dele, mas pela recuperação. E depois, o interessante foi isso aí. Ele retornou ao médico, fez tratamento, porque nossos atletas fez de tratamento, né? Acompanhamento médico. Ele retornou no médico, fez exame, não deu nada no joelho dele. Nada. Isso não é canto ponto de gabachinha, não. Isso é milagre, cara. Nada no joelho dele. Nada. E hoje, semana agora, a gente está viajando, se Deus quiser, Matheus está 100%. Minha gente, deixa eu mandar aqui um abraço para o Felipe Porto. Está escrevendo aqui, Strong TKD. Sérgio Ricardo, meu primo, um abraço para você. A minha amiga Lena Silva está dizendo aqui, parabéns a todos os envolvidos por incentivar os nossos jovens no esporte. Ainda temos pessoas que pensam no futuro deles. NC Conceição. Natan, está chegando aqui, Strong também, TKD, o Fábio Silva, parabéns, meu amigo, e quero agradecer a galera que vai deixando aí os comentários, pode deixar comentário aí nos comentários aí da live no nosso canal Com Leste. Aproveita, galera, para deixar sua curtida aí também no nosso canal aí Com Leste, né, e avisar para vocês, para os amigos que não têm Facebook, daqui a pouco mais a gente sobe para o meu canal no YouTube, do Jornal Tempo, o Tempo Jornal Rio Bonito, eu subo esse vídeo para o YouTube, para a galera que não tem Facebook poder assistir. Eles não Flávio, eu não tenho Facebook, como é que eu faço para ver? Canal, então fica lá no YouTube disponível também. Deixa o like lá no canal também, agradecer a moçada aí que está sempre nos acompanhando. Deixa eu lembrar aqui para você que está aí ligado no nosso papo, que o nosso programa Entrevista e o nosso canal Com Leste tem aí o apoio da Connect Internet, da Juliana Chapela, grande abraço aí para a rapaziada, não, as meninas lá da Juliana Chapela, loja aqui em Tanguá, Pestana Info, loja aqui em Tanguá também, Estúdio Imagem e Ação, meu amigo Rogério, grande abraço, e a CDL Tanguá, abraço aí para toda essa galera que são os nossos parceiros aqui, grande Pedro Aguiar, nos acompanhando aqui também, abraço Pedro, seja muito bem-vindo aí, meu irmão. E lembrar para você um evento que nós teremos em Rio Bonito, né? A galera que está querendo aí casar, se eu só dar esse recadinho aqui, nós teremos a Expo Noivas entre os dias 4 e 5 de maio, lá no Prime Hall, a nova casa de festa de Rio Bonito, na Bela Vista, entrada franca, e tudo aquilo que você precisa para a sua festa, para o seu evento, vai estar disponível ali, nos stands, e parece que é um evento bem bacana, durante todo o dia, nos dias 4 e 5 de maio, lá em Rio Bonito, na Bela Vista, lá no Prime Hall. Façam planos, não fechem contrato para a sua festa antes de você ir lá nesse evento. Quero deixar aqui um abraço para os organizadores desse evento bem bacana que nós teremos. Lembrar que agora, no feriado, deixar meu abraço aqui para o meu amigo Carlos Alberto Costa, presidente da Associação de Moradores, já que a gente está falando de esporte, presidente da Associação de Moradores do bairro Monteiro Lobato, que lá em Rio Bonito chamamos, conhecemos como BNH. Nós teremos lá um festival de
festival de pelada com várias categorias de molecada jogando futebol. O Carlos Alberto já postou as fotos do troféu, aliás, dois troféus que serão distribuídos lá no evento. Eu quero cumprimentá-lo aqui e vamos fazer um esforço para estarmos lá acompanhando de perto esse evento lá no campo do BNH, lá no campo do bairro Monteiro Lobato, em Rio Bonito. Um abraço ao meu amigo Carlos Alberto. Seguindo em frente aqui, lembrando para você que nós estamos recebendo aqui o Jorge Rodrigo, comandante da Academia Strong, que tem um trabalho com o esporte, com o taekwondo importante em Itaguá, na nossa região, e é um dos desportistas que eu tenho grande respeito pelo trabalho sério, honesto, decente que desenvolve. A gente sabe que tanto na cultura quanto no esporte sempre tem um engraçadinho, sempre tem um malandro, um espertinho. A gente está aqui com um cara muito sério, ele trabalha com muita correção. Por isso que a gente está recebendo ele aqui. Né? Esses dias alguém falou comigo, fulano. Eu falei, cara, fulano não tem boas referências, eu não vou trazer outro sujeito, né, para incentivar um trabalho, a gente sabe que ali atrás iludiu alguns jovens, pegou dinheiro de fulano, ciclano, não correspondeu, não fez uma coisa bacana. A gente que não recebe aqui são pessoas que fazem um trabalho sério, com decência, honestidade, e respeito, sobretudo, essa garotada. Eu acho que, Jorge, eu quero que você goste um pouquinho sobre isso. É muito triste você... Eu fico me imaginando, eu com 12, 13 anos, aparece um cara dizendo que vai me ensinar isso e aquilo, aquilo outro, eu vou para lá, vou medalhar, vou lutar. Daqui a pouco o cara some com o dinheiro da gente, não ensinou nada, foi embora. Isso gera uma frustração na cabeça do jovem em formação que é muito preocupante, né? Então, por isso que eu valorizo muito pessoas como você e tantos outros que eu conheço que têm um trabalho decente, sério e honesto, ajudando a formar cidadãos, e não a fazer com que os jovens já cresçam com aquela ideia de, pô, aqui só tem gente para poder botar o pé na minha frente, tudo cair, não tem ninguém para ajudar. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. É fácil. Todas as áreas têm as etaninhas, né? Na minha também tem. Todas as áreas, infelizmente. Mas, assim, é uma coisa que eu aprendi. A verdade, cara, é uma sementinha pequena. Você pode enterrá-la em profundidade absurda. Uma hora ela brota. Então, assim, nada fica coberto. E, assim, eu tenho muito prazer, eu tenho muito cuidado e muito prazer na minha formação nessa garotada. Eu cheguei em Muriqui, eu lembro que na área de Muriqui, um pessoal, assim, muito carinhoso, né? Inclusive, você está me vendo uma visita a Muriqui. Sobretudo igrejas do interior. E a igreja é um local bacana, de você é bem recebido sempre. Mas as igrejas no interior, elas têm uma aura assim, de acolhimento ainda muito maior. E realmente estou te devendo essa visita. Estou te devendo isso. Aí eu sentei com ele de Porto Oeste, procurou a academia. De princípio, eu achei assim, cara, que loucura. Muriqui, cara. O que eu vou fazer Muriqui? Muriqui, tem problema aqui. Poxa, não é isso. Vamos localizar o pessoal que não conhece Tanguá, né? A gente está falando aí com o Rio Bonito, com Itaboraí. Muriqui está distante. Quantos quilômetros, quanto de distância do centro de Tanguá? Bom, me corri aí, uns 15 quilômetros, mais ou menos. Uns 15 quilômetros, por aí. Estrada, se você pegar uma estrada de chão pavimentada. Nossa. Aquele asfalto bonito. Nossa. Você tem dois acessos. Duas opções de acesso. Um ruim e um muito ruim. Geralmente, quando a gasolina estava muito pouca, muito baixa, eu ia pelo muito ruim, que é o atalho, aquele pelo pilhão, né? É uma estrada. Muito ruim. Quando a gasolina estava sobrando, eu ia pelo ruim, que é a estrada da posse. Enfim. Aí eu cheguei lá na igreja, eu lembro que eu sentei com os jovens da igreja, expliquei para eles como funcionava. Porque, assim, como todo, embora seja um projeto, como todo esporte evolutivo como taekwondo, você tem, na verdade, tem suas obrigações. Né? A academia, ela pode ser de graça, tranquilo, as aulas. Mas os compromissos com federação, com filiação, isso é importante. Porque eu não levava dinheiro para lutar, meninos, Geórgia. Não é isso. Existe uma federação por trás de Geórgia. Federação do Estado do Rio de Janeiro. Eu acho que aí já é o primeiro passo da profissionalização, da disciplina, do ordenamento. Não é um troço normal. Pois bem, para a galera. A CBDKD. Eu acho que já é o primeiro processo de seleção. Ali você já pega o cara que realmente está interessado. Você fala, cara, olha só, eu vou te dar
esse lá, esse livro. Né? Mas a cadeira você tem que comprar. Ué, porque você tem que ter outras obrigações. Não é isso? Você tem que ser registrado, tem que ser. Para você competir em grandes eventos como eles competem, como a minha academia compete, todo mundo tem que ser registrado. Um pensamento que eu costumo sempre dizer, Jorge, que eu acho que cabe bem nessa hora: não existe almoço de graça. Né? Não. Assim, eu queria, claro, eu queria de verdade, cara. Eu queria que ter condições, sabe? Sabe que você sempre pergunta qual é o meu maior sonho hoje? Mas mesmo que você dê o almoço de graça, Jorge, você tem a condição disso, alguém vai pagar isso, alguém é você. Eu estou entendendo o que você quer dizer. Você vai me dizer aqui que gostaria de fazer um trabalho onde você não precisasse cobrar nada de ninguém e que você tivesse condições e estrutura de federar o pessoal, de pagar as passagens, custear a inscrição. Mas mesmo assim, alguém vai estar pagando. Mesmo que você tivesse essa condição, digamos que você recebeu aí a fortuna lá do milionário da Mega Sena, que está parada lá no banco, né? Pegar na metade disso deve para o George. Você realmente vai fazer academia Brasil afora. Vai que Deus está no coração dessa pessoa. Pode ser metade, não. Tá? Pode ser 1%, me ajuda. 1%. Mas assim, de qualquer maneira, alguém vai estar custeando isso. Sabe? Isso que eu estou falando, não existe almoço de graça, né? Pode até parecer que vai ser gratuito, mas por mais que seja gratuito, alguém vai estar. Uma vez eu ouvi uma coisa de uma pessoa, até meio covarde, da cidade, eu questionando, poxa, tem projeto, mas a academia se dá lá. Não, ele me perguntou quanto que era a mensalidade. Como que fazia quando o filho dele estava lá? Ali na Fan Fitness. Inclusive, eu acho aqui, uma academia maravilhosa. Você põe lá. Daqui a pouquinho vamos fazer um projeto novo do Fitness. Fechando o astro dele. Aí eu fiquei para ele, ó, academia, recepção, eu te dou uma aula experimental e você paga com o seu filho, mensalidade tanto, paga, o preço é barato, mensalidade tanto. Aí não é social, não, ali não é. Porque eu também tenho que comer, cara. Tem filho, tem casa, não é? Ali não é. Eu tenho outros lugares, eu posso indicar. Ah, mas é longe da minha casa. Poxa, então eu sinto muito, não posso ajudar. Aí você falou, as pessoas não entendem. Se eu tivesse condições, hoje o meu maior sonho, de verdade, eu não tenho vergonha de falar isso, seria ganhar a Mega Sena, agora no jogo, olha que coisa louca, né? Ganhar a Mega Sena, comprar um terreno lá, gigantesco, sabe? Construir aqui embaixo, a academia, e aonde é a minha casa? Em cima. Né? Com aquele, com aquela barra de bombeiro embaixo, escorregar, já toda a academia, quartel do bombeiro, toda a academia, sabe? Que aí eu pudesse, cara. Isso não é papo de prega de dados, isso não é a minha praia, sabe? É uma coisa que eu gostaria muito, cara. Mas assim, eu não sei de Mega Sena, isso eu não sei. Mas assim, eu tenho certeza, nossa, a mulher que eu vivi sozinho, sonho. Então assim, vai que um dia, né? Eu tenho muita fé e eu acredito. Há uns 20 anos atrás, eu não tinha pretensão de ter alunos onde eu tenho hoje. Hoje, a Strong está espalhada em quantos espaços e treina aproximadamente quantos alunos? Hoje, nós alcançamos... Entre projeto social, entre o que você faz profissionalmente. Sim. Hoje, estamos numa média de 80 a 100 alunos por aí. 80 a 100 alunos. Sabe? Existem aqueles, né, infelizmente, que são migratórios, né? Sim. Infelizmente, né? Mas é o lance, cara, é um grande problema. Os migratórios, a cada 10 alunos migratórios, 6 tem um potencial absurdo. Até me desculpa falar isso. Se investirem, fica melhor do que elas. Mas por que não prosseguem, não continuam? A dificuldade. Sabe? Saber que eu estou bem treinando na academia, suporte, tudo de graça, estou ajudando, mas você falou, tem um evento tal. E nesse evento tal, a seletiva, existe, por ser um evento sério, existe a homologação. Só pode competir com o que não é homologado, produção não homologada, não é isso. Tem que ter a meinha, de um esporte meio complicado, as taxas. Então, assim, fica complicado.
Tirar sempre do meu bolso e ajudar. E assim, eu tenho expectativa e tenho esperança que surjam novos parceiros, que surjam pessoas que queiram realmente... Eu sempre falo para o pessoal, gente, eu não busco ajuda para o George. Ajuda é para a academia. Como vai ser essa ajuda? Eu quero adotar um aluno. Quero adotar a academia. Poxa, eu tenho a Bruna, que está indo lutar em tal dia agora. Adote a Bruna. Você conta. O projeto do padrinho, que chamam, né? A padrinho, atleta. Você não precisa de todo mês ali, não, você adota um aluno. Em Rio Bonito nós temos algumas empresas lá que apadrinham determinados atletas de alto rendimento. Você abriu acho, parece isso. E o cara paga a inscrição. Eu venho aqui na Alexandre, parceiro demais. Muito amiga, assim, a Thaís, Alexandre, é uma pessoa que ela me dá uma força absurda. Porque o técnico, ele tem despesa de passagem, alimentação. Então, assim, ela tem aquela preocupação, aquele carinho. Então, eu tenho esperança que um dia, cara, a gente consiga essa ajuda, sabe? Minha gente, seguindo em frente aqui com o nosso papo, recebendo aqui hoje Jorge Rodrigo, esporte aqui na nossa pauta do programa Entrevista, com Flávio Azevedo, aqui no Colégio Notícias. E o meu amigo Pedro Aguiar diz que as duas meninas que estão aqui conosco no papo, né, a Jennifer e a Bruna, né? Na hora que eu falei aqui de casamento, as noivas que abriram um sorrisão, ele está dizendo que elas gostaram da ideia, entendeu? Bela observação, Pedro. Quem está passando por aqui também, Vaguinho, um amigo nosso, aliás, meu amigo, Jorge, melhor dizendo, meu amigo Vaguinho, Wagner. Parabéns pelo trabalho de excelência. Vaguinho, agora sim a gente já pode marcar aquele papo, Vaguinho, que eu fiquei devendo a você uns 2 meses atrás, aqui no nosso canal do Colégio Notícias, trazer você aqui também, com seus alunos, para a gente falar do Vaguinho TKD aí, que é um projeto também muito bacana. Vamos combinar isso aí, Vaguinho. Passa por aqui Naná Figueiredo, dizendo Strong TKD. Por aqui. Nilziane Alves. Bruna, manda beijo para mim. Sou sua fã. Então, por favor, Bruna, manda beijo lá. Para quem é Nilziane? Quem é Nilziane? Você conhece? Beleza. Nilziane, um beijo para ele. Um beijo meu também, Nilziane. Obrigado pela audiência. Adalberto Redingles. Parabéns, meu amigo. Sucesso para você, equipe. Manda a Jennifer dar um alô aí. Dá um alô lá, Jennifer. Ela deu um sorrisão, viu? O Alberto deixou a Jennifer top de linha em mês. Mesmo, né? Cara, é máquina, cara, é demais. Excelente profissional. Já ganhou aqui o jabegão aqui do Strong também indica. Professor. Fábio Silva diz aqui, mestre George faz um trabalho excelente à frente da equipe Strong e representa muito bem o município de Tanguá e o estado do Rio de Janeiro. Parabéns a toda a equipe. Fábio Silva é campeão brasileiro. É mesmo, né? É um fera, ele é, se não me engano, de Nova Iguaçu. Ele participando conosco aqui, o campeão brasileiro. A Alessandra Oliveira diz aqui, Jennifer Sá de Oliveira, excelente atleta, e bota um coraçãozinho. Né? Reproduz lá, bota o coraçãozinho. Sandrinho, ó, Strong. E o Matheus Vitor também passa aqui, Strong, né? Coloca aqui. Galera, muito obrigado aos amigos. E pedir para vocês compartilharem o vídeo aí do nosso papo aqui com o professor Jorge Rodrigo, né? Nós estamos falando de esporte aqui, falando da Strong, falando da importância do desporto na vida das pessoas, né? Eu me assustei a primeira vez que eu olhei para a Jennifer, né? A Jennifer é uma gatinha, né? Fala a verdade, né? E aí, a primeira vez que eu olhei para a Jennifer, foi essa carinha bonita dela, né? Não, acho que ela tinha 16 ou 15 anos, ela teve lá na rádio, né? E aí, quando o Jorge Rodrigo falou que ela fazia isso, aquilo, outro, que ganhava, aquilo, então eu falei, não é possível que essa menina, com esse rostinho de anjo, consiga... E aí, deixa eu emendar uma pergunta aqui para você, Jennifer. Eu acho que esse rostinho seu engana muito a adversária, né? Quando olha você assim, a adversária pensa assim, essa aí, mano, vou levar no papo. E aí vem o Paulo
da pegada forte que eu tive. Tem isso, gente? Tem, bastante. Você percebe isso, que às vezes quando as pessoas olham para você por conta da sua fisionomia e tal? Sim, tem gente que chega toda valentona e eu toda assim, calma, fiquei falar com mãe. Bruna, também tem um pouco disso, Bruna. Chega para cá para o pessoal ver você. Você também tem essa... Qual é a estratégia também para driblar o adversário, igual a gente faz aí? Também tem um pouco disso? Não tinha pergunta nada. Não, tipo assim, o adversário olhar e falar assim, não, essa aí já está no papo. Tem um pouquinho também por conta do tamanho. Acho que é lenta. Ah, tá. A Bruna tem um porte físico maior do que a Jennifer, né? E como acontece no futebol, onde os jogadores mais fortes, né, são mais lentos, né? Aqueles zagueiros do pescoço largo, né? E aí aquela molecada da canela fina dele que rola, né? É uma coisa natural do esporte. Sim. E aí, Bruna, acontece um pouco disso. Na hora que a pessoa olha para a sua estatura e fala assim, isso aí é fácil. Aí você tem uma pegada também igual a da Jennifer. E ela fala assim, bem tranquilo, né? Bem tranquilo. Bem tranquilo. É isso, gente. Qual os títulos da Jennifer? Fala aí, Jennifer. Minha cabeça? As conquistas, as principais, principalmente assim. Veja aí, né? Tricampeão estadual, campeã do Sudeste, vice-campeão brasileiro, bronze prata no Grande Slam, foi mais campeã seletiva time Rio, atleta do time Rio, da seleção estadual, titular. Agora disputando o Mundial, paga para o Mundial em Budapeste. Está o primeiro lugar, né? Agora em Brasília, Deus quiser. Bacana. Qual o cartel da Bruna? A Bruna ela é completa, está no caminho, né? Instrutora, assim, parte dele. Estou até passando aqui antes de começar a entrevista, que acabou o modo do WO, né? Chegaram numa posição e talvez não tenha adversário. Mas ela não tem isso mais. Então, assim, ela está experiente já. Na seletiva passada, né, em Vassouras, foi vice-campeã e está crescendo, é uma atleta. Bruna tem que idade? 17. 17 anos e a Jennifer, 17 também. Nós temos aqui duas meninas de 17 anos, pessoal, e aqui, sobretudo, a Jennifer. Há quanto tempo luta, Jennifer? 4 anos. Tem 4 anos, dá para conquistar isso tudo aí, João? Você é bom mesmo, hein? Não, eles são melhores. Eles são melhores. A Bruna faz quanto tempo? 3 anos. 3 anos também, mais ou menos o mesmo tempo. Aí, minha gente, atletas aqui de Tanguá e atletas de alto rendimento, né? Sobretudo a Jennifer, que tem um cartel de vitórias e conquistas. O quadro de medalhas lá, como é que está, Jennifer? Já teve que trocar quantas vezes para guardar essa premiação toda? O quadro já está cheio. E na verdade, uma da minha perguntou, olha só, você é modesta, tá? Não sei. Tem bastante. Lá em Rio Bonito tem um pessoal que eu nem peço mais que eu vou fazer uma reportagem, para levar medalha, porque tem que levar um carrinho de mão. Porque... Quase isso. Inclusive Lívia, né? Ela está no Bahia, também já também para Brasília. Legal essa semana. Bom, gente, nós falamos aqui pra caramba de Brasília. Deixa eu só lembrar aqui. Connect Internet, Juliana Chapela, Pestana Info, Estúdio Imagem e Ação e CDL Tanguá, parceiros aqui do Conleste Notícias e do nosso programa Entrevista. E a gente está falando muito de Brasília aqui. Jorge, por que nós estamos falando de Brasília e você já está tão concentrado nessa viagem para Brasília, o que vai ter por lá e como é que está o planejamento disso? Brasília, além de ser uma cidade muito importante para todos nós, né? Ser a capital do nosso país, mas assim, é uma cidade que nós temos assim, um retrospecto muito positivo. Né? Antes de você seguir em frente, deixa eu só interromper você, fazer igual o Faustão aqui, interromper você aqui um pouquinho, para mandar um abraço aqui para Lia Moura. Parabéns a essa equipe de excelência.
E o Fábio Silva faz aqui uma correção, corrigindo meu grande amigo. O campeonato conquistado foi a Copa do Brasil, e o meu bairro é Ilha do Governador. Ilha do Governador. Vou convidá-lo para um treino com a gente, para que não esqueça mais. Só pega leve, pega leve. Ele vai levar a gente, entendeu? Vai levar a gente. Esse mais aqui, Fábio, cara. E ainda diz aqui que você vai ter que pagar um suco de laranja pelo erro. Assim. Abraço, Fábio. Obrigado, meu irmão. Mas possível, vamos falar de Brasil. Então, assim, em Brasília, a gente está sempre um bom retrospecto. Se eu não me engano, a Jennifer conseguiu a vaga, não, conseguiu a prata do brasileiro ano passado, foi em Brasília. É uma seletiva, no caso? Aconteceu aqui no Rio. Não, essa competição que teremos em Brasília. É o Combate Games. O nome é Combate Games. Porque acontece é uma seletiva para participar do Mundial. Os Jogos Escolares, pela FEERJ, Federação Estadual do Rio de Janeiro, Estudantil, e tem a CBDE, Confederação Brasileira de Esportes Estudantis. Aconteceu com o Rio seletivo, eles foram campeões, consegui classificar a Jennifer e o Matheus. Em Brasília agora, por isso fora do Brasília, porque agora na quinta-feira a gente está viajando para Brasília, onde vai acontecer a edição. Quantos atletas vão? Integrando o time Rio, são 8 atletas. Não, daqui, do seu pessoal. 2 atletas. Isso. O Jennifer e o Matheus. No estado do Rio são 8 atletas. Eu consegui colocar 2 atletas. Né? Então, o Tambaú, mais uma vez, tem uma positiva representatividade lá nesse campeonato, e se Deus quiser, nós temos potencial, temos muita graça a Deus, muita bagagem. Budapeste é a capital, não Hungria. Hungria. E aí a galera, quando que deve ser essa? Budapeste, Brasília agora, na quinta-feira, sexta e sábado lá. Budapeste em junho, de 16 a 21 de junho. Voltando de 2 meses, mais ou menos. 2 meses. Voltando de Budapeste, a gente tem o brasileiro em julho. Depois nós temos a Copa Brasil em setembro. Open Chile em setembro também. Que depois temos as seleções estaduais e o Brasil Open, que também deve ser uma pergunta básica. E o custeio disso tudo, Jorge? É uma pergunta que eu gostaria que inscrição, passagem aérea, que você fizesse. Inscrição, passagem aérea, acomodações lá, hospedagem e tudo mais, né? Como é que você... É o quê? Correndo chapéu? Sábado que eu estava chegando para a audiência pública na Câmara, deixei o carro no estacionamento da Connect, e aí passei ali pelo sinal, ali tinha uma galera com uma faixa, correndo ali o chapéu, ali, fazendo ali uma arrecadação, um pedágio ali. É nessa base? Olha, Flávio, eu até você abriu ontem, eu fico muito triste quando vejo isso. Eu fico feliz pela disponibilidade, pela entrega, né? Mas, assim, a determinação do cara pegar isso ali, porque eu quero acreditar que não tem um político que pensa que nós somos vagabundos. Assim, porque assim, minha gente, eu não consigo ver, George, a Jennifer, por exemplo, né, que está falando aqui de um atleta de alto rendimento. Eu penso que ela tem que estar na academia treinando, se exercitando, praticando, se aprimorando. E a partir do momento que 6, 8 horas, 4, não sei, de treino que ela tem que interromper um pouco disso. Para vir para a rua correr chapéu, pendurar faixa, com o seu rivais e tal, isso acaba atrapalhando o treinamento. Na minha concepção de leigo, tá? Se eu estiver errado, você pode... Ou então o tempo que o cara está fazendo pedágio ali no sinal ou em qualquer outro lugar, ele poderia estar na academia se preparando, treinando e se concentrando. Se eu estiver errado, você me corrige. Mas eu acho que acaba que essa necessidade que é imposta por conta da falta de apoio, isso acaba sendo fundamental para que o atleta não tenha um rendimento ainda muito maior e melhor do que ele já demonstra com toda essa dificuldade. O time de treinamento deles, né? Agora, está separado, a seleção da academia. De 6 a 7 horas de treino por dia. Eles têm escola. Diariamente. Sim. Eles têm escola. Chegam na escola, no almoço, para academia. E ali tem um treino de recomposição muscular, o treino técnico, né? Aí, imagine, eu tiro uma atleta, coloca aí um sinal, passa chapéu. O que vai acontecer?
É por isso que hoje, Flávio, o Brasil ele não tem hoje uma, assim, embora está começando a fazer esse movimento, mas você não vê hoje o Brasil investindo tanto no esporte como deveria. Eu não falo de Brasil não, tá? Vamos reduzir esse assunto aqui. Vamos fazer nossa realidade, nossa cidade. Nós temos hoje uma praça da juventude que hoje é o DT Contrato. E eu falo isso com muita coerência, porque eu moro próximo ali. Eu vejo. A juventude que está lá não é que nós gostaríamos. Não é, infelizmente. E nem fazendo, nem praticando coisas. Aí você pode dizer assim, pô, então você tem o tatame da lá. Sim, eu fiz isso quase uns 6 meses na época. Pegava o tatame, até com a ajuda do nosso vereador Playboy, que a gente faz no grupo. Levava o tatame para lá, era todo sábado de manhã. Era voluntário, treino, pá. Só que começaram a faltar apoios. Porque, poxa, eu tenho tatame, eu tenho material, eu levo para lá, mas onde eu vou guardar o meu material? Quem sabe, tem? Se alguém que tome conta? Uma placa é muito caro, eu custei a comprar os nossos materiais. Aí você vê uma praça de juventude que hoje não tem uma atividade física constante, que tem ali um professor responsável. Você vê aqueles jogos lá, infelizmente, jogando futebol, brincando, não pelo futebol, mas assim, por trás do futebol é um cigarro de maconha, é uma droga sendo vendida ali. Então, assim, como que eu vou querer hoje, me aponta hoje em Tanguá, um esporte que tenha atletas na idade deles, assim, nós temos o Calil, excelente, um atleta veterano já, uma experiência absurda, Grande corredor dele, grande corredor. Mas tanto o Calil, me aponta aí um esporte hoje em Tanguá. Para quem não conhece, só dar um tempo. Tem a varinha aqui para. Para quem não conhece, está ali com um fundista, né, que corre aí maratona, né, e tal, um cara extremamente vencedor também. Meu amigo de Hospital Colônia, do tempo que nós estivemos internados no Hospital Colônia, não é, pessoal? Eu era profissional de enfermagem e o Caribe era colega trabalhando lá também em outros setores do Hospital Colônia. Nos conhecemos lá e é um grande atleta aqui para o município de Tanguá, um cara que eu respeito muito. E deveríamos ter mais respeito a atletas como o Caribe, que é veterano, e aos novatos que chegam, né? E aí, Jorge, eu já quero migrar para o assunto economia. Você vai lá, coloca seu tatame, todo sábado de manhã, você dá uma aula de taekwondo. O cara vai lá, pratica o taekwondo, não ganhou nada com isso. Mas se ele ficar 5 horas vendendo o pozinho dele ali no mesmo lugar do treinamento, ele sai no final do dia com 150 contos no bolso. Ele vai fazer o quê, parceiro? Vamos olhar pela questão da grana do bolso. Não, e ele vai querer que eu fique lá, dando aula. Ainda tem isso, né? Claro que não. Ainda tem isso. Entendeu, minha gente? Eu quero entrar nesse aspecto. Eu quero entrar no aspecto do garoto que está querendo arrumar sua namoradinha, comprar uma motinha, uma bicicleta, sei lá, um videogame bacana, um computador diferente, que seja pintar o cabelo lá do carro que o cara está no pinta, né? Não vai ter essa grana para fazer isso treinando lá com você. E aí, quando ele olha a facilidade que o outro lado oferece, ficou ali em pé 5 horas vendendo a porcaria dele, ali, o veneno dele, final do expediente saiu com 200 pontos no bolso lá na luta. Infelizmente, é uma luta desigual. É como você colocar a Jennifer para lutar comigo, que não vou fazer nada, eu vou apanhar. Nesse caso aí, você acaba sendo o seu trabalho social acaba sendo o adversário, sem preparo, sem nutrição, sem estar alimentado, sem estar preparado. E o tráfico, do outro lado, ele tem uma estrutura em todos os aspectos muito forte. E eu percebo que as pessoas não param para analisar isso. Então, eu até admiro quando pessoas como você fazem trabalhos sociais, insistem em manter esse sonho, esse trabalho bacana. Ainda bem que nós temos esses abnegados, mas é uma luta desigual, Jorge. Entendeu? Flávio, eu não vou ser ingrato, tá? Eu tenho pessoas que ajudam, que me ajudaram, né? No passado, naquela câmara lá dos vereadores. Mas, poxa, eu não quero parecer um bidão. Eu me sinto mal quando eu ligo para alguém e peço assim, fulano,
vai ter um evento daqui a 2 meses. Eu não digo para vocês dar uma clara, não. Eu não sei, porque é organizado, tem tabela, tem calendário. Olha só, vai ter um evento daqui a 2 meses. Eu estou preparando um atleta, já passou por essa seletiva. Para ele chegar nesse evento, ele tem despesa. Porque ali entra os heróis. Eu sou apenas um professor, cara. O herói é o pai e a mãe. Que muitas vezes você deixa de comprar uma sandália, comprar uma coisa de casa, porque tem o sonho da filha, do filho de se tornar um campeão, e ele e ela investem ali. Eu recebi lá no programa da rádio a Vitalino, que é? Hanna Vitalino, assim. A mãe dela lá no nosso programa. Quando nós fomos para a Argentina. E ela estava vendendo televisão. Sim, a Aline. A Aline botou os móveis da casa mas é um sonho. No bingo lá para poder arrecadar grana. Que acompanha a filha treinando, né? Nesse caso específico, acompanha a filha treinando, vê como que a filha tem uma possibilidade de potencial com a filha. Então, por exemplo, voltando à nossa realidade, eu não quero estar parecendo um pidão que sempre está ligando, gente. É chato isso. Porque, salve o mundo. Ih, vai pedir uma coisa. Vai pedir uma coisa. Vem aí, é constrange. Então, assim, é uma ideia que eu deixo aqui, já até procurei um deles já essa ideia. Me aponta aqui em Tambaú hoje um grupo de atletas que tem uma representatividade estadual. Eu não sei de ir lá, não, de só ir, não. De ir trazer resultado. Nacional e internacionalmente. Me fala. Bom, Jorge, então, rapidinho, para concluir. Não tem. Temos nós, Strong. Eu não estou puxando sardinha para mim lá. Claro que não. Eu tenho aqui a Pio Maciel, você é uma pessoa excelente. Tem o menino da Posse, Giovanna. Simanal, faz um monte de eventos aí. Gente, seria difícil pegar um pouco da verba do meio do esporte, que eu sei que é educação, cultura e. Juan me corrige. Educação, esporte e cultura. Né? Não, esporte e lazer. Educação, esporte e lazer. O subsecretário de esporte, ele me disse, uma pessoa até amiga ali, que a verba é muito pequena no esporte. Poderiam criar, eu não estou falando de milhões, cara. O Bolsa Atleta Municipal, isso é a realidade em outros municípios. Jorge, deixa eu te interromper rapidamente só para dizer o seguinte, que nós teremos aqui em Itanguá essa realidade enquanto o esporte estiver atrelado à educação. Se você atrelar qualquer outra secretaria à educação, não vai ter orçamento para outra secretaria, porque a educação, ela suga tudo. E com razão. A educação é extremamente importante. Se você colocar na procuradoria, se você botar saúde e educação, não sei como vai ser. Porque são dois sacos de o mérito da educação. Mas se você não tiver esse esporte lazer, que pode estar junto com cultura e turismo, na minha concepção, de uma pasta separada com os orçamentos, meu irmão, não precisaria ter atrás do ponto. No sinal, pedindo dinheiro. E outra coisa que eu penso que é interessante, uma iniciativa que não foi eu que inventei, não. Às vezes a pessoa veio falar alguma coisa assim nas nossas entrevistas, pô, Flávio, você é inteligente. Não eu que inventei, não. O governo do Estado trabalha com edital. Sim. No edital, o grupo cultural, o grupo esportivo, sei lá, a galera está pleiteando aquele benefício de 8 mil, de 10 mil, de 5 mil, sei lá, o edital ele tem um valor específico. E esse grupo que está pleiteando aquele recurso, ele tem que cumprir uma série de regrinhas. Entre elas, ter representatividade, participação em competições. E aí ele tem. Ali você consegue eliminar um malandro. Porque a gente sabe, Jorge, que tem um malandro. E quando vê um edital desse, ele quer lá, inventa uma história para poder pegar essa grana. O que o edital faz? Ele coloca uma série de exigências que só vai conseguir passar por aquele crivo, o sujeito que realmente tem capacitado. Um trabalho não sério, correto, com gente competindo, com gente participando, com representatividade. Você elimina, porque se você cria lá um negócio lá, vai ter gente inventando academia, inventando prática disso, daquilo, para poder lá, poder 500, quanto, 1.000, 2.000 reais. Não tem dúvida disso. Agora, se você cria um edital, como o governo do Estado fez em várias áreas, né, você acaba eliminando o malandro e você realmente beneficia, eu sei disso, porque o Lona na Lua de Rio Bonito, o projeto cultural Lona na Lua, o Zeca Novaes, ele faz parte de uma série de editais, ele pleiteia a participação de uma série de editais,
E ele tem a empresa Lona na Lua, que as pessoas pensam que o é uma brincadeira de criança, não. Ele tem a empresa com todas as certificações necessárias, com todas as exigências, e ele participa de edital da Petrobras, edital do Bradesco, da Via Lácteos, do governo do Estado, e ganha, pega 10 mil ali, pega 5 ali, pega 3 acolá, isso vai ajudando para pagar uma luz, pagar um professor, pagar uma viagem para determinado lugar para uma apresentação. Eu penso que essa lógica do edital ela é muito interessante e as prefeituras precisavam praticar essa prática do edital. Beneficiaria os grupos organizados e honestos como você tem. Eu gestor é uma empresa. E você elimina o malandro que está ali só para pegar o dinheiro, né? Faz um evento na pracinha ali tocando uma música para dizer que é aeróbica e acabou. Gente, a gente sabe que tem gente que faz isso, infelizmente. Né? Agora, é preciso para ontem a gente ter essa iniciativa. Né? Claro, e essa história de que não tem orçamento, gente, desculpa, para mim não cola, não. Flávio, esse nome Budapeste, ele me assola dia e noite. Brasília já é difícil. No passado a gente preparou esse Brasil quase todo. Budapeste. Porque aí, é o que você falou agora, não é somente ir. São as exigências. Tem uma certificação internacional que a gente tirar agora, o MS, o QO, são as taxas que são em dólar. Então, quer dizer, quanto mais, é aquela velha frase do avô do Homem-Aranha, quanto mais poderes, mais responsabilidades. Então, quer dizer, eles estão crescendo dentro do esporte. Só que o bolso, cada vez dos pais, mais apertado fica. Eu tive ano passado, quando nós íamos para um evento em São Paulo, a mãe dela é uma grande querida, amiga da história, querida dos formatos finos. Ela doou uma coxa, não viu? Uma coxa linda, para nós sortear lá. Uma coxa de quase R$500. Aí vamos sortear ali por, se não me engano, R$5 no número. Nós tínhamos que cumprir a meta ali, a data específica ali. Nós conseguimos perder, sei lá, acho que 20 números. Assim, não teve nem o valor que a coxa se valia. Quer dizer, a gente hoje sobrevive, como você me perguntou, como você paga passagem, um voo para Brasília hoje, quase R$800. E seria em Tocantins, só que essa BDA mudou do local. R$800, aí vem hospedagem. Nesse evento, ela conseguiu o voo. Chega lá, você come, né? Nesse evento, ela conseguiu o voo, ela conseguiu hospedagem. Eu não. Meu bolso. Talvez eu vá de ônibus. 20 e poucas horas de ônibus. Tocantins seriam 2 dias, 30 e poucas horas de carro. Eu iria de ônibus. Ela conseguiu o voo. Dessa vez eu me dei mal, não consegui. Né? Mas quer dizer. Não dá para levar essa bala na bala, Então, quer dizer, é uma realidade, cara. Eu lembro acho que eu já contei essa história já. Quando nós fomos para o primeiro brasileiro, Matheus, fomos de van. Chegamos em Londrina, temperatura de 19 graus. Salve que você dormir 3 dias dentro de uma van, comendo um hambúrguer com salsicha. Complicado, cara. E o que me deixa mais, assim devidamente até emocionado com essas histórias é que os caras voltam trazendo medalha, minha gente. Cara, assim, diante de todo esse cenário aqui que o Jorge está colocando para a gente, eles conseguem voltar trazendo medalha de ouro, medalha de prata, medalha de bronze. A maioria das vezes são medalhas de ouro. Conseguem produzir. Eu estou fazendo aqui mais ou menos uma conta de quanto a Jennifer deve ter gasto nesses 4 anos em viagem. Nossa. Já foi na Disneylândia quantas vezes? Um dia, eu não seu país, eu quero nem parar para já foi a Jennifer já foi na Disneylândia quantas vezes, se nós formos juntar todo o recurso com essas viagens pelo Brasil, né, pela América do Sul aí e tal. Recentemente, agora, um amigo meu disse que pagou para a filha aí na Disneylândia R$6 mil. Nossa. Um amigo meu de Rio Bonito, pagou R$6 mil. A menina ficou lá 2 semanas. Filho do Flávio, começa a história. De jeito para o Brasil. 6 mil, mas você imagina, eu tenho certeza que ela já gastou muito mais de 6 mil nesses 4 anos aí. Ou seja, já foi na Disneylândia pelo menos umas 4 vezes. Com certeza.
Nesses 4 anos é uma viagem de esperança todo ano. Ela foi, mas o pai dela já conheceu uma amarela. Quando ele vai o bom, conheceu amarela. Mas enfim, cara, assim, é o que você falou. O grande lance, Flávio, que seria interessante, eu queria que a gente parasse para observar, não é só o lance da medalha. São os atrativos que vão gerar para o município, quando pararem para olhar, poxa, eu tenho aqui uma atleta campeão brasileiro, eu tenho aqui o COB se interessa em organizar eventos. Por que eu vou fazer no Brasil Tanguá um campeonato, uma seletiva mundial dessa? Nós fomos para uma cidade de Cuiabá, interior, gente, bem interior de Cuiabá, o campeonato brasileiro. Foi lá. Pequena cidade. Mas por que puxaram? Porque tinha um campeão da cidade e o menino já tinha participações em outros. Então, assim, foi interessante. A prefeitura local se interessou em ajudar, em conhecer mais o esporte. A Secretaria de Esporte se interessou em conhecer mais, vieram investimentos. E quando eu falo de campeonato nacional como esse agora, eu não estou falando do George, da Jennifer e do Matheus que vão viajar, não. É o Brasil inteiro, são delegações. Hoje em Tanguá, ok, só tem uma hotel, se não me engano. Mas próximo a Tanguá, tem Rio Bonito, tem Itaboraí. Então, isso geraria uma receita para a economia das cidades próximas e da nossa cidade. O Tião da Atenção lucraria com isso, porque pessoas almoçariam com ele. Sinceramente, minha gente, eu fico vendo esses noticiários da política, né? E não tem como você não dar um toquinho na política nessa hora, né? E eu vejo esse noticiário da política onde a operação número X da Lava Jato prendeu 17 pessoas. Aí prende o secretário da porta do gabinete de um fulano, até o ministro, até o cara não sei de onde lá. Aí você percebe que cada um tem uma participação na construção daquela picaretagem que foi feita para se lesar o cofre público, né? Eu fico imaginando, Jorge, que eu não vejo a mesma disposição, interesse, a mesma inteligência sendo aplicada para olhar para um projeto como o seu e tantos outros Brasil afora, para se correr para ajudar esse cara. Não, mas não tem grana não, mas vamos ligar para fulano aí. Entendeu? Aquelas conversas de WhatsApp que a gente vê, tem que sair a parada do fulano ali. Tem que sobrar. Você não vê aquela dinâmica, aquele interesse que você percebe quando o cara quer pegar alguma coisa para ele, no fomento ao esporte, à cultura, à educação. Infelizmente, minha gente, eu sou obrigado a tratar disso aqui. Não tem como você conversar sobre cultura e esporte em nossa região sem dar um puxão de orelha lá no cara que está governando, né? Eu percebo, Jorge, que o esporte ele não é olhado como política pública. Isso é um erro, né? É um erro. Pensa-se muito na saúde, mas em tratar o doente. Esquece da saúde do cara que está sadio. Está aqui, as 2 meninas conosco aqui, graças a Deus, saudáveis, sem nenhum tipo de problema. Vocês têm um tipo de doença, de alergia, nada, estão saudáveis, né? Mas elas só serão atendidas pelo poder público se por acaso ficarem doentes. Sim. Se essas meninas de 17 anos só ficarem doentes quando elas tiverem 50, 60 anos, elas vão passar praticamente 40 anos da vida delas contribuindo, pagando imposto, porque cada bala dessas meninas chupam, um chiclete, um hambúrguer que comem é imposto que se paga, mas elas não têm esse benefício de volta, porque aquilo pelo qual o Estado deveria oferecer, que é o que elas praticam, não acontece. Você vê as pessoas preocupadas com o hospital, com posto de saúde, com a ambulância, cuidar do doente. Eu costumo sempre dizer isso. O Brasil se preocupa sim, embora às vezes o serviço pode até não ser bem prestado, mas existe uma preocupação com o cara que está morrendo, que está doente. Quando nós deveríamos ter igual preocupação com o sujeito que está sadio, para que ele não fique doente. É uma matemática simples de se fazer. Eu não consigo olhar em outra direção, Jorge. Você é da área da educação física e se eu estiver errado, você, por favor, me corrija aqui no meu entendimento, porque é o que eu penso. Seria melhor você prevenir do que remediar?
Se você cuidar da juventude hoje, será que nós não teremos uma população adulta mais sadia? Vou falar a história da base. Você constrói uma pirâmide, né? No decorrer do tempo, aquela pirâmide ali ela vai ficando submersa, lixo, poeira. Você se preocupa somente em polir e mostrar o topo, para mostrar que ali tem uma pirâmide. Abaixo tem uma pirâmide. Só que a base da pirâmide você não se preocupa. É o que você falou. Por que só investe no tratamento da doença? Por que não investem no antes? Vamos lá na base, vamos lá vamos sair um pouquinho do esporte. Vamos lá cuidar dessas áreas aí que não tem ainda tratamento de esgoto, essas ruas que estão esburacadas ainda, esgoto a céu aberto. Crianças que têm isso, tem aqui, vamos cuidar disso aí. Não. Vamos construir 1000 postos de saúde. Sabe por quê? Porque os 1000 postos de saúde gerarão usuários que servirão como colheira. De colheira para políticos. Por que não? Por que preferem, desculpe, mas é sincero, que liguem para o Juan, vou viajar daqui a 2 meses. Você pode me doar R$100? Claro, João, posso sim. Mas daqui a 6, 7 meses, o Juan vai ser candidato. Já gera uma dependência. Então, eu vou gerar uma dependência dele. Aí, quando o Juan fica sabendo que eu consegui uma ajuda de um outro adversário, suposto dele, o George não é mais meu amigo. Na próxima viagem já não tem. O George não é mais meu amigo. E isso aconteceu comigo, eu fico triste com isso, cara. O George não é mais, o George não está sendo fiel a mim. Só que o problema não é o George, cara. Eu tenho minha vida formada. Só eu paro e penso às vezes, gente, eu estou pensando, cara, o que eu estou falando da minha vida? De verdade, de verdade. A gente viaja aí, Deus que me livre, se avião cai, eu morro. Ele vai ficar com a minha família. Né? Uma doença me abate, enfim. Vale a pena? Mas vale a pena. Mas quando eu estou naquele tatame sentado lá, eu já não luto mais, sentado lá, vendo os meus pupilos lá lutando, o Matheus com o joelho arrebentado, vai para lá e vence, Jameson nas costas, vai para lá, um chuchilinho na cabeça, faz tudo, caiu, volta, melhor ainda, campeã. Aquele pensamento duvidoso do passado, que se o avião caiu, eu pulo antes, paraquedas, eu paraquedas na mochila, eu vejo quando eu vou essa mochila nas costas, doença não vai vir, porque eu tenho um Deus muito forte. Então, quer dizer, isso me faz perseverar cada vez mais. Então, eles são o meu exemplo. Minha gente, o que se percebe é essa falta de um olhar mais... infelizmente, o Brasil tem políticos de toda ordem, com olhares assim para todos os lugares. Mas eu não consigo encontrar um cara que tenha um olhar da zeladoria. Político zelador. O político síndico de prédio, que tem que olhar aqueles detalhes. Né? Infelizmente, a gente não tem. É uma questão de zeladoria, e é uma questão cultural, Jorge. Essa falta de atenção ao esporte, à cultura, é uma questão cultural nossa, que nós precisamos. E a duras penas, a gente está conseguindo. Já estamos conseguindo entender isso. Né? O Brasil sediou os Jogos Olímpicos. Qual o legado dos Jogos Olímpicos? Roubalheira e sacanagem. Nós não temos essa estrutura dos Jogos Olímpicos, sobretudo para a cidade do Rio de Janeiro e os municípios limítrofes, que nós estamos no município limítrofe da região metropolitana, não recebeu nenhum tipo de legado, nenhum tipo de incentivo e de trabalho de base, como você falou, que justificasse o investimento de bilhões num evento. Acho que é uma seletiva na Copa do Brasil, foi na Arena da Juventude. Cara, no Parque Olímpico. Uma área linda aquilo ali. Não dá. Sabe, vamos ser largado, tem lá o cuidado lá, o exército está tomando conta lá. Mas enfim, é um espaço que, poxa. O verdadeiro elefante branco, né? Elefante branco. Fora esse evento aqui, o quê? Era para nível Brasil. Até de todos os estados ali, muita gente importante.
Mas acabou ali. E amanhã, segunda-feira? O que tem ali? Um ar-condicionado que você sente frio, né? Eles têm que alongar e pá. Gente, aí eu pensando, eu estava lá com o seu pai. Ei, o que acontece aqui amanhã? Isso aí fica fechado, aí sobe o grito. Aí paga imposto, luz, porque tem um material que não pode passar por alta temperatura, enfim. Tem dinheiro, cara. O legado, esse legado, o prejuízo, é como se você chegasse na casa dela e disse assim, Elisângela, baby, que eu tenho um projeto aqui. Eu vou levar sua filha para a Olimpíada. Aí aquele papo lá atrás que você começou. Vai mesmo, vó. Eu preciso que você me dê 50 mil reais. Pô, mas isso tudo? Sim. Mas a filha vai para a Olimpíada. Ah, quem não quer? Aí ele vai lá e me 25 mil. Na faixa azul, que né? Metade, eu abandono o barco. Olha o legado que eu deixei para ela aqui. Isso não é legal, isso é um prejuízo, cara. A gente tem histórias dessas que você está contando. Acredito que aqui em Itanguá deve ter também. Mas eu conheço um monte de história lá em Rio Bonito, do cara que chegou, pegou 10, 5, 15 mil, da mãe que tinha uma filha bonita, dizendo que ia ser modelo, ia para Milão, não sei lá onde, daqui a pouco o cara desapareceu. O cara desapareceu, né? Jorge tem uma história dessa, né, Jorge? Passou o cara lá querendo levar Jorge para ser ator da novela das 8 na Globo, ia começar a com a Paola Oliveira. Sim, não quis, não. Ah, você não quis, não. Eu também falo, sabe? Você só me ganhou na vida. Brincadeira, gente. Antes que alguém acredite, vamos admitir isso antes que alguém acredite. Tô brincando ali. Mas é isso, gente. Então, mandar aqui alguns abraços e alguns alôs. Né? O Fábio Silva está aqui cumprimentando a nossa entrevista. A minha amiga Luciana Carlos. É Luciana ou Luciana? Luciana é uma eterna história também. Super lindas essas atletas, diz ela aqui. Parabéns, equipe, pelo trabalho. Meu amigo Playboy passa por aqui dizendo o seguinte: quero parabenizar o professor Jorge pelo seu grande trabalho em nossa cidade. Conte comigo sempre que precisar, meu amigo. O glorioso Tiago Sobral, pelo trabalho. Vande Cláudio Queres, quero parabenizar o professor Jorge pelo brilhante trabalho à frente de inúmeros jovens sem recursos financeiros, sem apoio nenhum do poder público. Mesmo assim, não se deixa abater, sempre levando o nome da nossa humilde cidade de Itanguá. Luiz e Lulu e Jennifer, né? Luiz e Lulu. Luiz. E a Elisa é a dona dessa peça aqui, ó. A mãe dela? A mãe dela. Ah, legal. Elisa, abraço, parabéns pela filha. Lógico, um cara muito importante para mim. É um cara que, assim, nos momentos mais complicados da minha vida, é um cara que senta de ar. Faz isso, cara. Vai dar certo. Ele é um cara muito cabeça, muito inteligente. Forte abraço, né, Cláudio? Um abraço aqui para o nosso amigo Rony Cláudio. E, minha gente, deixa eu lembrar aqui para a gente entrar no nosso próximo assunto, para a gente encerrar aqui o nosso papo. Deixa eu lembrar aqui dos nossos parceiros, né? Conect Internet, Juliana Chapéu, a loja aqui em Itanguá, Pestanas Info, Estúdio Imagem e Ação, alô Rogério, e CDL Itanguá. Meu abraço aqui ao glorioso Felipe Flores, que é comandante aqui da Conect e presidente da CDL. Né? E estamos recebendo hoje aqui um papo sobre esporte, sobre o desporto, a importância disso em nossas vidas, sobretudo da garotada que está em formação. Meu amigo Jorge Rodrigo, mestre, professor, salve, tudo que mais que se tem de fazer referência a esse grande esportista da nossa região, um papo do nosso programa Entrevista. E apesar de toda essa dificuldade que ele narrou aqui, de todos esses problemas, da falta de grana, o cara está com outro projeto na cabeça, voltado agora para crianças com necessidades especiais, né? Pelo menos foi o que chegou para mim assim, muito rapidamente, eu vi pelo Facebook dele também. Conta para a gente, George, você não satisfeito com toda essas atividades todas, né? Essas noites mal dormidas por
conta de Budapeste. Ele fala esse nome. Não, eu também sou Budapeste. Esposa da Lia. Minha amiga Lia, esposa do George. Manda pra puta benção. Na hora que ele não tiver aquela atividade doméstica ali que você pede para ele fazer e ele não cumpre, Eu mandei minhas crianças, cara. aquele pratinho para lavar, né, então, aquela vassoura para correr na sala, né, aquela coisa toda. Se ele não fizer, você fala, ó, Budapeste, rapidamente ele vai fazer a atividade. Abraço aqui para a esposa do George. E aí, não satisfeito com todas essas aventuras, mais um desafio, hein, Jorge? Olha, eu mais uma vez indo a Brasília nessa história. Eu acho que eu vou morando em Brasília, cara. Sei. Nós estávamos lá, não sei se sempre falou comigo desse sacanagem. Aí houve uma. Sempre ocorre assim, no meio das lutas, né? Ocorre lá as demonstrações, treinamentos, As apresentações, sim, né? Aí, aconteceu um dia lá, eu não me lembro o nome da professora, né? Ela taekwondo dá aula no projeto. Achei interessante também. Parei, fui curioso, sabe? Eu acho que coisa nova. Aí parei para assistir. E acho que era o Matheus que estava comigo esse dia. Eu falei, Matheus, vamos estar falando aqui. Eu estou com fome, pessoal. Já o texto voltar às 5 da tarde, então vai. Fiquei assistindo lá. Entraram um grupo de atletas, crianças, 13, 12, 10 anos. Assim, nenhum puxa preta na época, pascoreiro. Mas eu achei interessante pela característica, que eles eram portadores de síndrome Down. Todo grupo. Todo grupo. Aí a professora ficou em forma, bonitinho. Aí começou os movimentos, que para alguns de nós é difícil, os conceitos, né? Inclusive, um grande abraço, mestre Evandro. Assim, o conselho eu acho muito mais complicado do que a. Para a galera que pratica karatê, conhece, eu, por exemplo, conheço mais o karatê. Sim, terceira de Jacatá. Isso eu ia falar, terceira de Jacatá, né? Tem movimento de. Inclusive, forte abraço para a galera que está lá aqui do karatê. Professor, o nome dele. Forte abraço, galera. Um sucesso na. Eu quero até aproveitar a oportunidade aqui, desculpa interromper a sua história rapidamente aqui, Jorge. Pessoal do karatê, pessoal da música, do esporte, da cultura aí da cidade de Tanguá e dos municípios vizinhos. Vai ser um prazer recebê-los aqui nesse nosso espaço, viu? A galera que tem um trabalho bacana e corre atrás, faça contato aí com o nosso canal Conversa Notícias. Eu faço questão de recebê-los aqui para o programa Entrevista, para a gente desenvolver uma conversa, falar do trabalho, divulgar o trabalho, que é como a gente pode ajudar, né? É uma maneira que a gente pode contribuir, dar visibilidade a esse pessoal que faz um trabalho elogiável, como faz o meu amigo Jorge Rodrigues. Thiago Silva, não é aquele da seleção brasileira, nosso grande zagueiro aí do Brasil, mas está aqui deixando aqui um abraço e belo trabalho, diz aqui, mas segue a história do Brasil. Aí eles começaram a se apresentar, os conceitos, a coisa toda. Depois veio a parte de quebramento, luta. Eu falei, gente, que coisa linda. Ela estava vendendo uma camisa do projeto, a Kátia, né? Eu fui até a Kátia, conversei com ela me explicou como funcionava, e eu fiquei aquilo no meu coração guardado, sabe? Cara, um dia eu vou para essa nova. Procurei conhecer mais a área. Por coincidência, Deus me deu uma dádiva, um presente maravilhoso, ano passado, início do ano passado. Natan Dávila. Inclusive, forte abraço, Natan, Paula Dávila. Natan é um homem muito querido, cara. O Natan é portador dessa síndrome. E ele chegou na academia. E eu fiquei assim surpreendido. Poxa, vai ser um desafio, sabe? Você logo lembrou do. Sim! Só que eu não tinha ainda, na época, ainda associado ao meu projeto, para o coração com ele. Né? Eu falei, poxa, que maravilha, vai ser um desafio. Pensando em outro desafio. Querendo ou não, você também tem que se readaptar para poder lidar com esse indivíduo. Nesse meio tempo, surgiram outras modalidades dentro do taekwondo. O taekwondo é o para-taekwondo. Inclusive, nós tivemos aí 3 atletas, né? Foram campeões. Um Beijing, Pequim, tiveram um Grand Prix na Holanda, né? Campeões brasileiros. Vale lembrar que os nossos atletas paralímpicos são mais conquistadores do que os olímpicos, né? Diga-se de passagem. Na natação, por exemplo, tem o Clodoaldo, que eu conheço pessoalmente.
gente, um cara assim, Sou fã dele, cara. muito bacana, teve aqui em Rio Bonito fazendo uma palestra na Faculdade de Cenicista, um cara super simpático, muito bacana, um dos recordistas de conquista de medalha em Paralimpíadas, né? E outros atletas mais que o esporte paralímpico brasileiro, ele é muito desenvolvido, apesar de todas as dificuldades, nós temos atletas assim, de grande rendimento entre as pessoas com necessidades especiais. Aí, Flávio, eu me aproximei mais dele, né? Como professor, como amigo, ele do Natan. E eu fui ali, dedicando também a ele ali, passando... se adaptando sim, também, a realidade dele, né? Que assim, requer um pouco de cuidado, de carinho. Eles são muito carinhosos, muito carinhosos. Nossa, é uma troca de afeição, assim, você vê um chute que eles aprendem a fazer, aquela coisa de, sabe, no gol. O gol final da Copa do Mundo, sabe? Uma coisa que talvez que eles não valorizem tanto. Aprender a dar um soco, aprender a correr, aprender, enfim. E ele foi desenvolvendo, hoje é um graduado, recebeu a graduação com faixa amarela mês passado, não foi antes. Mês passado. Que felicidade da mãe dele. E dele, quando ele chegou a faixa branca, né? Aquela cerimônia que ele colocou lá, a faixa amarela. Você viu no olho do garoto, vai acontecer agora em setembro. Eu tenho que botar na minha agenda, esqueci. Em setembro, um evento, uma seletiva para taekwondo, pela sabedoria dele. E eu estou muito confiante que ele vai participar. Cara, eu tenho fé em Deus que eu também, nós também, lá, teremos um representante paralímpico, sabe? Aí daí surgiu no meu coração essa necessidade. Aí eu estou com a Lia em casa, ela também é professora, e ela disse que hoje, dentro do município, há um número muito grande de alunos da rede municipal, particular, enfim, que possuem essa característica, sabe? Eu falei, poxa, então... Deixa eu só fazer uma correção aqui, eu acho que é importante. Nós sempre tivemos as pessoas com as necessidades especiais. Sim. Simplesmente, o que acontecia é que os pais escondiam em casa. E nós não prestávamos tanta atenção, tem isso também. Eu acho que nos últimos 20 anos, 20, 15 anos, houve uma convergência onde os pais se sentiram mais à vontade em trazer suas crianças deficientes, seja lá qual deficiência seja, para o meio, para a interação, a educação prestou um pouco mais atenção nisso, né? E nós passamos a ver mais pessoas, né? Até então, uma pequena deficiência, o próprio deficiente tentava mascarar aquilo ali. Por exemplo, o sujeito que tem uma perna mais curta que outra, que usa um salto maior no calçado para ele poder não manquitolar, né, digamos assim. Hoje não tem mais disso. Ele vai usar o sapato, ele vai mancar e vamos embora. É muito orgulho. Isso. Entendeu? Então, assim, na verdade, nós sempre tivemos essas pessoas, né? Só que eu lembro de alguns meninos, no meu tempo de garoto, há 40 anos atrás, 35 anos, né, ano passado, eu ia com a minha mãe na casa de determinadas famílias e tinha lá um garoto trancado no quarto que a gente não podia olhar para o cara, né? E o garoto estava lá dentro se esgoelando. Fala aquela palavra assim, muito grotesca, aleijadinho. Era aleijadinho. O filho doente de Dona Maria, era assim que se chamava, né? E nós éramos crianças, né? Nós éramos crianças e tínhamos uma vontade de conhecer o que era aquilo exatamente, né? E não pode olhar, não pode ver, não pergunta, não sabe. E depois que cheguei à idade adulta, que eu fui fazer o curso de enfermagem, eu descobri que, na verdade, aquela criança que estava trancada ali se esgoelando, não é porque exatamente ele era um deficiente. É porque ele estava percebendo que ali fora tinha uma molecada correndo, vai se expressar, socializar. Exatamente. Então, assim, nós sempre tivemos esses indivíduos trancados em algum lugar. E hoje, ainda bem que se criou uma cultura de trazê-los para o meio, e a novela já trouxe determinados elementos dessa natureza, já trabalhou com história de autistas e tal, e ainda bem que a sociedade conseguiu essa evolução, né? E a iniciativa sua vai exatamente nesse sentido, de incluir essas pessoas, cara. Parabéns por essa iniciativa. Hoje, a Strong, a nossa meta hoje, eu falo para eles isso. Eu não vou ficar para sempre
né? Eu sou eterno. Mas, enfim, durante o tempo que eu tiver aqui na Terra, a minha legado que eu deixar para eles é continuidade. Olha, sei lá o nome que eles forem dar ao projeto deles, mas que fica na sementinha, sabe? E hoje, essa semente que está na história, eu tenho visto, sabe? Assim, a mudança na vida de algumas pessoas. O acréscimo, sabe? O acréscimo. Esse Natan, eu tenho outros alunos, eu tenho o Vidal Kids, que tem crianças com nível de autismo muito baixo, muito mais alto, deficiências emocionais. Então, assim, muitas pessoas, essas, sobretudo, são as mais comuns. muitas pessoas que me abordam. Ontem eu fui fazer com um amigo, me dizendo que até muito feliz pela escolha dele, ele me dizendo que ele escolheu um médico, e a médica tem um problema de... ela é ansiosa, ansiedade. E a ansiedade, a gente sabe que ela é a precursora da depressão. Então, assim, a médica, ela disse o esporte. E ele lembrou de mim. Fiquei muito feliz. Ele me parou na rua. Não, cara, melhor lá, você vai ser benção. Aí, e eu vejo hoje o Natan, em particular, como assim, como o Matheus, como a gente estão sendo hoje, assim, brocadores de pedra, sabe? Eles estão abrindo caminho para a Bruna, os outros estão vindo aí. E o Natan será também. Então, assim, uma ferramenta, alguém que vai abrir um caminho para que hoje estão lá, para que Tambá daqui a uns anos, se Deus quiser, não demore muito, que ainda esteja vivo ainda para poder fazer isso, uma estrutura, não só para pessoas especiais, né? Para nós também, né? Somos semi-especiais. Jorge, me permita fazer aqui uma colocação. Sim. 10 anos atrás, 2009, nascia em Rio Bonito um projeto cultural muito bacana de um garoto maluco que apareceu no Luciano Huck, chamado Zeca Novaes, e ele capitalizou aquelas aparições no Luciano Huck, no quadro do Luciano Huck, para criar um projeto cultural que consistia em, primeiramente, percorrer as escolas dando aulas de teatro. E aí, quando aquela cara conhecida chegava nas escolas, ele logo era abraçado. Beleza? E esse garoto tinha na cabeça dele o sonho de ser um ator. Ser um ator. E isso começou em 2008, mais ou menos, mas em 2009 foi quando esse menino teve a ideia de fazer uma lona cultural que passasse pelos bairros, com apresentações de teatro, uma apresentação itinerante. E nesse ano de 2009 eu comecei a gerenciar o jornal Gazeta Rio Bonito, lá na cidade de Rio Bonito. E eu estava procurando alguém para escrever sobre cultura para mim e para o jornal. E convidei o Zeca Novaes para ser o meu colunista de cultura, um crítico literário da cidade, alguma coisa assim. Zeca veio e com isso nós estreitamos os laços de amizade, somos muito amigos, hoje separados por conta da rotina dele e da minha também, mas é um cara que eu tenho um carinho muito grande por ele. E eu lembro que em 2010, em uma dessas muitas lutas do Zeca Novaes pelo Lona na Lua, uma luta quixotesca, tal qual essa que você tem, né? Porque o agente cultural, o agente esportivo, nas cidades interioranas, sobretudo, ele tem uma luta quixotesca. É um Don Quixote de La Mancha tentando lutar contra moinhos de vento. A gente sabe que é assim. E eu falei o seguinte para o Zeca: Zeca, bota na sua cabeça que você não vai ser ator. Coloca na sua cabeça que você não vai ser ator, você não vai ser ator de novela da Globo, nada disso. Mas você tem condição de criar um caminho, pavimentar uma estrada, para que meninos que venham depois de você consigam chegar na TV, consigam chegar na fama. Você vai ter que abrir mão do seu sonho para que outros possam caminhar. E o Zeca realmente não se tornou ator da Globo, mas voltou a aparecer lá no Luciano Huck, hoje o Lona na Lua é apadrinhado pelo Criança Esperança, em outros programas da Globo,
Zeca, por cortesia da Globo, apareceu lá na novela das 6, inclusive contracenando com o saudoso Domingos Montanher, que faleceu, né, morreu afogado na gravação daquela novela Velho Chico, né? Uma outra novela das 6 que o Zeca participou, vendendo vinho lá no Domingos Montanher. E aí, cara, eu estou olhando aqui agora para vocês, sobretudo para a Jennifer, e penso, Jorge, que é mais ou menos o que vocês estão fazendo. Você está falando sobre a questão de termos um atleta olímpico, de repente esse atleta pode até não ser a Jennifer ou o Matheus, mas está na mão de vocês criar mecanismos, assim como aconteceu com o Zeca lá atrás. E depois de 10 anos, o Zeca já botou um monte de garoto daquele lá. Tem o quadro que ele faz no InterTV, quem assiste InterTV já deve ter visto, o Eu no Mundo. E aí tem o Pedro Fernandes, que é um menino lá do Lona, que é o personagem principal, que tem uns esquetezinhos pequenininhos, os quadros que falam sobre cidadania, sobre a preservação do meio ambiente e tal. E é um menino do Lona. Zeca nunca teve aquela oportunidade, mas por conta do Lona, ele teve a oportunidade de fazer o Pedro Fernandes, de 11 anos, 10, 11 anos, está na televisão, em todos os horários de comercial, aparecendo, falando que ele, Pedro Fernandes, extremamente conhecido. Né? Não fosse o trabalho de persistência do Zeca, isso não teria acontecido. Então, assim, se por acaso esse grupo que você tem agora, Jorge, não se transforma, não forem ainda os atletas olímpicos, eu tenho certeza que essa galera que vai pavimentar um caminho para ir no futuro, outros sejam. É uma questão de persistência daquele brasileiro que não desiste, né? E me parece que você tem esse espírito de não desistir, e a gente torce muito para que esses sonhos se realizem, ou agora ou daqui a pouco. Eu fico imaginando que talvez aqui em Tanguá ainda é mais complicado do que em Rio Bonito para você fomentar esses trabalhos, porque, querendo ou não, Tanguá é uma cidade mais pobre, é uma cidade que tem um orçamento público muito menor que Rio Bonito. Né? Lá você tem um comércio um pouco mais robusto em termos de empresa, esse negócio todo. Né? Aqui a gente sabe da dificuldade, da carência, é um município pobre, de famílias humildes, bem mais do que Rio Bonito. É uma questão estrutural da cidade. Então, eu acho que o seu trabalho ainda é muito mais quixotesco do que você levar uma menina todo ano na Disneylândia, como é o caso da Jennifer, né? Que pelos gastos, a gente mais ou menos imagina que são esses os valores. Não é fácil para uma cidade humilde como Tanguá. Né? E penso que isso precisa ser olhado de alguma maneira pela sociedade tanguaense, pela sociedade da nossa região, pela classe política, e não aquela... Eu acho bem bacana as moções de aplauso, acho bem bacana as medalhas do mérito, seja lá o que for, acho tudo isso muito legal. Mas mais legal ainda é se criar uma estrutura governamental para dar suporte a esse trabalho que é feito pelo George e por tantas outras pessoas. George, foi um prazer enorme te receber aqui. Jennifer, muito obrigado pela sua presença aqui. Seja bem-vinda sempre. Sorte para você, Bruna. Obrigado também. Essas meninas falaram pra caramba. Nossa conversa aqui. Eu já não estava aguentando mais. Né? E vamos agora às despedidas. Né? Agora não tem jeito. Bruna. As despedidas aí para a galera que está acompanhando a gente. Obrigado. E despedir da galera que está acompanhando. Tchau, gente. Então, Deus abençoe você sempre. Se quiser ajudar a gente, pode dar, se entrar em contato com o George. É isso. A padrinha a gente também, tá? Pode. Sorte para você, dona Jennifer. Isso aí. Tchau, gente. Obrigada por todo mundo ter assistido. É isso. Valeu. Curte e compartilha também. Legal. Esse pessoal é muito bom lá no Tatame, sabe, galera? Vou falar. Aqui, tá? Em aula, nossa. Gente, tudo aula, vai ser essa. Eu acho que vou filmar. Gente, tudo aula. Jorge, obrigado, meu irmão. Meu irmão, muito Deus obrigado. abençoe você. Cada vez que a gente vem aqui é uma ferramenta, são oportunidades que surgem, né? Que diante de realidade, como você demonstrou aí, quixotesca, que você usou a palavra, que surjam Dulcineias, né? Que surjam Dulcineias para
ter... Não, eu acho que na verdade a Dulcinea já existe, né? Você já está buscando essa Dulcinea, que é a Dulcinea, que é o apoio, que é a estrutura. Dulcinea é a paixão do Don Quixote. A paixão imaginária do Don Quixote. Ele idealiza uma mulher imaginária. Nos momentos de loucura dele, ele quer porque quer conquistar essa Dulcinea, né? E os moinhos de vento que ele encontra, ele imagina que aqueles moinhos são pessoas que estão querendo lutar contra ele para que ele não alcance a Dulcinea. Vale a pena. Então, assim, que surge, tá? Que surge, mas cada vez que eu venho aqui, eu fico muito feliz. Porque, assim, a divulgação é um... Eu tenho um aluno, Felipe Porto, que diz o seguinte: que não é visto, não é lembrado. Verdade. Né? Então, assim, eu fico muito feliz pela repercussão. As pessoas que encontram com a gente na rua, desejando boa sorte, pô, isso aí, continue. E a você que tem um poder aquisitivo melhor, né? Eu vou agora para vocês. Eu espero no seu coração, porque que você apadrinhe, escolha um atleta, pode ser um faixa branca, pode ser um faixa preta, não sei, o que você quiser escolher. Visitar um projeto por aqui, agora vem esse eu queria até falar sobre isso bem rapidamente, sobre esse projeto com pessoas especiais, com especiais. O dono da Academia Fonfista me cedeu uma sala lá. Então as aulas serão inteiramente gratuitas, não terá despesa nenhuma, mensalidade não vai existir. Gratuitas as mensalidades. Começaremos em maio. Está dando no Facebook lá, assim, já tem pessoas já procurando, já tem uma lista grande já. Isso que eu falo. Já tem uma lista. Então, assim, você procura você mesmo. Não, pode ser comigo. Pelo Facebook mesmo, eu estou agendando as pessoas, colocando horário. Serão todas as terças-feiras, tá? De 6 até as 20 horas. Um piloto, né? Um piloto, depois vamos comandar um horário melhor. Mas, assim, um forte abraço para o pessoal da Academia Fonfista, São Antônio, Fábio, Érica. São pessoas maravilhosas, são tanto um coração nosso gigantesco. E a todos que curtem a Academia Strong, que aos pais de cada atleta, meu lá, de cada pessoa que contribui, que chega junto, que abraça a causa. Quarta-feira agora, a gente vai encerrar as aulas para feriado de sexta-feira, né? Na Páscoa. Aí ontem, eu até tarde fazendo a lembrancinha. E tem a viagem para quarta-feira tem a cerimônia da Páscoa, né, para as crianças do Kids lá. A igreja ficou até tarde cortando um negocinho, VVA, fazendo coelhinho com chocolate para as crianças. E na quinta-feira tem a viagem para Brasília. Aí, quer dizer, feriado no Passaguá, semana de família, sábado de volta, a gente vai embora domingo, isso? Domingo, mas se Deus quiser. Uma vaga lá para aquele lugar que eu quero mudar a hora. Entendeu? A vaga para a Budapeste. A torcida nossa é para que a Jennifer e o Matheus deem chocolate nos aniversários. Aproveitar essa. Aproveitar a deixa da Páscoa. Verdade. E deem chocolate nos aniversários. E voltem com a vaga naquele lugar. Na competição mundial aí, naquele lugar. Naquele lugar que eu tenho o nome. Que eu... de cabeça. E você que quer ajudar a Strong, porque a viagem para aquele lugar, lá em Budapeste, vai ser muito caro. Então, assim, a gente precisa, sério, precisa de ajuda de parceiros. Eu até me peço desculpa de expressar valor aqui. R$10 que você contribuir é uma ajuda. R$5, R$1 é uma ajuda. Eu não tenho, mas eu tenho o telefone do Juan. Liga por. Passando o telefone do Juan. Juan Menezes, gente. Liga para o Juan, que eu mandei o contato do Felipe. Felipe, CDL. Você só está falando de mala cheia aí. Não, cara. Se eu posso falar com Deus, eu vou buscar essa santo. Então, assim, vocês serão bem representados. Nacionalmente, internacionalmente, o nome do voo, da camisa, enfim. A gente precisa de ajuda, sério, muito sério. Precisa de colaboradores, porque é um sonho, é um projeto. E eu sonho acordado, eu sonho trabalhando, eu sonho em casa, presencial, corro atrás. Quero mandar um abraço para todos os vereadores de Tanguá, para todos que acreditam nesse trabalho,
para o prefeito, para todos os secretários, enfim. Nós não temos briga de diferença com ninguém, a gente só quer ajuda, a gente quer ser visto. Visto. Só isso. E Flávio, muito obrigado. Felipe, obrigado pela oportunidade. Juan, você é demais, cara. Juan, capitão das câmeras, né? Não é muito de aparecer, mas é um cara assim, um cara fenomenal, né? Ele tem uma postagem muito engraçada, é demais. Então, assim, Flávio, muito obrigado. Meninas, obrigado por estarem aqui. E conheçam o trabalho da Academia Strong, o projeto da Strong. Vocês serão muito bem-vindos. Beleza, minha gente, eu quero agradecer você que esteve conosco até agora, nos acompanhando. Muito obrigado pelo carinho, né? Deixa aí a curtida da nossa página, deixa depois o like lá no canal, quando subir o vídeo para o YouTube, né? Compartilhe. Eu quero deixar aqui uma sugestão, Jorge. As igrejas geralmente recolhem o dízimo dos fiéis. O dízimo, para quem não sabe, ele tem a atribuição de sustentar a causa. Né? Você, quando vai fazendo aquele trabalho bacana que a igreja produz em determinado bairro, sustentar até os pastores, trabalhos missionários de outros países, etc. Tem ali o dízimo, que serve também para pagar a conta de luz da igreja, o banco novo que vai comprar, o som, aquele violão bacana que o jovem está querendo, uma série de situações para o custeio da causa. E assim, Jorge, deixo aqui para você a sugestão de se criar carnês, carnê de R$20, carnê de R$10, carnê de R$5, e distribuir esses carnês com pessoas amigas que por mês paguem aquela mensalidade contribuindo com a Strong, contribuindo com esses projetos, contribuindo. Seria uma espécie de dízimo, né? Então, você, meu irmão, olha só, você vai querer um carnê de 5, de 20, de 10, até de 50, ou por que não de 100, né? Você vai definir o tamanho da bênção. E me permita usar aqui a fala a fala dos líderes religiosos da teologia da prosperidade, né? Você vai definir o tamanho da bênção que você vai entregar ao George e à Academia Strong. Certo? Então, Jorge, eu quero um carnê de R$20. Não, o negócio está apertado aqui, me dá um carnê de R$5. E todo mês a pessoa vai ter a responsabilidade. Eu penso que talvez seja uma ideia interessante, que muita gente vai poder contribuir, e a cada mês você pode fazer ali uma prestação de conta daquele carnê, até para dar aquela transparência bacana, incentivar outras pessoas a contribuir. Pode ser pessoa física, pode ser o comércio em si. Não, a minha loja vai contribuir aqui com X e tal. Para você não precisar ficar nessa correria de toda vez que tem uma viagem, seja para Budapeste ou para São Gonçalo, fica nessa correria toda. Você já sabe que tem aqui um orçamento de X, por conta dos valores que serão arrecadados com o carnezinho, né? E aí eu vou procurar fulano e ciclano aqui para complementar, ou sei lá, deixo essa sugestão para você, que acho que é muito interessante, e com valores que você pode conseguir contribuição de todo mundo, né? Se nós tivermos aí 50 pessoas contribuindo com R$5, é um valor significativo, né? Se tiver 5 pessoas contribuindo com 100, embora sejam apenas 5, mas já é 500 por mês. Então, penso que isso seria uma iniciativa bacana. Planeja isso, pensa nesse carnezinho, conversa com as pessoas, né? Cada aluno também pode contribuir, dando o seu tempo de visitar o tio, o vizinho, alguém, o padrinho. Aquela galera que já contribui, né? Mas, vamos lá de novo, talvez seria um instrumento muito bacana. Hoje nós sobrevivemos assim, com rifas que a gente está na academia, almoços, os pais, inclusive, assim, a gente está acompanhando esse programa da Pestalós agora, assim, a gente até nos mobilizamos da nossa academia, né? Aí não muito, né? R$10 cada um, a gente está juntando uma graninha. Assim, a gente quer esquecer o Budapeste, quer contar que vamos ser exaltados pelo Budapeste. Mas a Pestalós também precisa de ajuda, né? Entre outras, o Instagram e doar para Budapeste. E assim, cara, para Budapeste, para Pestalós, estou falando de Budapeste direto. E para Pestalós, dar uma somada com eles lá. E mais uma vez, a função do convite.
querem conhecer o Strong, querem fazer parte desse projeto da parte do Geórgia, está idealizado, começa em maio, evolui para pessoas especiais, a partir de maio, gratuitas aulas. Conte conosco, conte conosco para divulgar o projeto das crianças especiais. Quando voltarem com a medalha, depois do chocolate que vai ser dado lá em Brasília, é Brasília? Brasília, né? Brasília. O chocolate que vocês vão dar lá em Brasília, viu, Jennifer? Volta aqui, vai dizer para a gente se o chocolate foi amargo, se foi ao leite, como é que foi esse chocolate, né? E quero muito agradecer você que está nos acompanhando, prestigiando aqui o nosso papo, aqui, o nosso programa Entrevista aqui com Leste Notícias. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Jorge, mais uma vez, muito obrigado. Nosso abraço aí a todos os integrantes da Academia Strong, a todos os desportistas de Tanguá que lutam também como o Jorge nessa questão toda aí. E fica a sugestão aí para os muitos candidatos que já estão se arvorando, né, tanto ao cargo de vereador quanto ao cargo de prefeito, né, criar esse orçamento, esse fundo, esses mecanismos que auxiliem o esporte da cidade de Tanguá e das cidades vizinhas, né, para não precisar esse negócio, falou, fulano, tem aí um Birigutico e tal, porque existe aí um fundo, desenhem essa prática do edital, tal qual acontece no governo do Estado, onde a pessoa tem que trazer ali, não, você para conseguir essa grana aqui tem que trazer um cara com a medalha de ouro, beleza, e aí ele vai correr atrás para no próximo ter um aluno com a medalha de ouro, com a colocação ranqueada ali e tal, coloca lá algumas questões do edital, né, para você beneficiar com o edital, qual acontece aí no governo federal, no governo estadual, fica essa sugestão para a galera da classe política, sobretudo para aqueles que estão nas esquinas, batendo no peito, que serão candidatos para fazer diferente. Só que eu não vejo diferença alguma nessa galera, não, porque não apresentam nada de produtivo. Apenas muito palavrão e fica muito nítido para a gente que conhece um pouco mais como funcionam as coisas, se sentar na cadeirinha de fulano de ciclano, vai fazer igual o pior cadinho. Então, minha gente, eu quero muito agradecer vocês que estão nos acompanhando. Jorge, sucesso. Meninas, abraço e muito obrigado a vocês que estão nos acompanhando até aqui. Lembrando que o nosso canal tem aqui o apoio da Connect Internet, da loja Juliana Chapela, abraço lá para as meninas, Pestanas Info, Estúdio Imagem e Ação, grande Rogério, abraço meu irmão, e CDL de Tanguá. Sucesso aí para o meu amigo Felipe, toda a equipe aí da Connect, da CDL. Valeu, gente, abraço grande. Voltamos então. Eu tenho que olhar minha agenda aqui, essa semana é semana de feriado, não tem entrevista na sexta, mas eu acredito que essa semana a gente ainda volte com outra entrevista para os amigos que estão aí nos prestigiando. Abraço grande, sucesso, beijo no coração de todos e até qualquer hora. Valeu! Show. Aí, eu tô convidando, cara.